Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 421. Após um breve silêncio, Snape perguntou sem levantar a cabeça. Alguém compareceu quando ele convocou? Harry olhou para ele de relance, com um sorriso de canto de boca. Que pergunta engraçada. Os olhos de Snape finalmente se ergueram, fixando-se nos dele penetrantes. Harry não respondeu imediatamente. Voltou a olhar para a escrivaninha e bateu levemente com o nó do dedo na madeira. Como você sabe que ele convocou alguém? Snape não piscou, nem desviou o olhar. Sem resposta. Harry inclinou levemente a cabeça, sem demonstrar surpresa. Certo. Ele não insistiu. Snape não ia explicar, e Harry não ia fingir que já não sabia. Ele tinha visto como Snape se movia quando a dor se intensificava. Os momentos em que sua mão tremia. O jeito como seus olhos escureciam quando alguém dizia o nome errado com muita naturalidade. A marca podia ter desbotado com o tempo, mas não tinha desaparecido. Quando ele ligou, disse Harry, eles não apareceram. Snape fitou-o nos olhos. Ninguém? Harry sorriu. Ninguém. Snape não respondeu imediatamente. Seu olhar se desviou para o nada, um foco distante que indicava que ele estava fazendo cálculos mentalmente. Bellatrix estava fora. Todos sabiam disso. Se nem ela tinha aparecido, algo estava errado. Ela não ignoraria uma convocação, a menos que estivesse em algum lugar mais importante, ou em algum lugar que a impedisse de responder. Ou morta. Se a marca tivesse pulsado para ele, teria pulsado para os outros. O que significava que eles sentiram um chamado. E não veio. Essa foi a parte estranha. Snape bateu a pena uma vez contra o livro aberto. Está ficando tarde. Vocês deveriam retornar às suas obrigações. Harry se levantou, assentindo com a cabeça. Snape sabia que ele não tinha nada urgente. Aquela era apenas a sua maneira de encerrar a conversa. Tenha uma boa noite, professor. Ele saiu do escritório sem esperar por uma resposta, dirigindo-se à sala comunal. Snape não havia dito muito, mas o suficiente para formar uma imagem coerente. Dumbledore partiu para a Coreia do Norte, provavelmente perseguindo Voldemort, mas qual era o objetivo? Harry não era arrogante o suficiente para presumir que sabia mais do que o velho. Dumbledore tinha mais anos de teoria e prática mágica do que a maioria dos departamentos inteiros do Ministério. Se ele tomou essa atitude, tinha seus motivos. Mesmo assim, não parecia certo. Voldemort nunca se preocupará com o leste asiático antes. Suas guerras eram sempre locais. Nascido na Grã-Bretanha com raízes de sangue. Aventurar-se no desconhecido não era o seu estilo, a menos que estivesse atrás de algo muito antigo, ou muito perigoso. Se Voldemort tivesse em mente algo minimamente tão obscuro, Dumbledore perseguindo faria mais sentido. Mas isso também levantou uma questão diferente. O que Dumbledore tinha visto que os outros não viram? O primeiro período letivo passou voando, mais rápido do que qualquer um esperava, e pela primeira vez, Hogwarts não parecia ter uma contagem regressiva para o caos acontecendo sob o assoalho. Não havia torneios amaldiçoados, nem comensais da morte se passando por professores, nem ninguém tentando arrastar Harry para a floresta proibida para um duelo surpresa até a morte. Era apenas a escola, barulhenta, caótica, cheia de feitiços, mas quase normal. Foi o período mais tranquilo que Harry presenciara desde que pisara no castelo pela primeira vez. Provavelmente tinha algo a ver com Voldemort estar escondido no leste asiático, longe demais para lançar as maldições imperdoáveis em alguém por enquanto. Com a aproximação do Natal, as conversas no castelo mudaram. Começaram a aparecer decorações, enfeites mágicos que tentavam estrangular quem ficasse parado por muito tempo, guirlandas de pinheiro com pó para dormir, para criar um ambiente agradável, e flocos de neve encantados que se recusavam a derreter, mesmo que caíssem no cabelo. Harry começou os preparativos para a reunião de Natal. Desde a morte de Fudge 3 anos atrás, Harry era o responsável pelo planejamento do tão aguardado Yule. Amélia Bones aceitou a tarefa após o segundo ano, transformando o Yale Potter em Yale do Ministério, concedendo-lhe total autoridade. Para Harry não mudou muita coisa. Hoje em dia ele mal precisa pegar numa pena. Ele aprova mais coisas do que as constrói. O primeiro ano foi uma verdadeira bagunça. Organizar a logística dos locais, equilibrar os egos do ministério com a política da escola. Sua própria agenda e os novos projetos que estava tentando implementar, tudo era muito delicado. E agora? Quase tudo se resolve sozinho. Ainda assim era dezembro novamente, e a pasta em sua mesa estava repleta de sugestões. Decorações, mapas de assentos, listas de convidados. O papel encantado até piscava sempre que alguém atualizava a confirmação de presença, principalmente chefes do ministério e seus acompanhantes. Alguns nomes Harry sinalizou, ele ainda era fortemente contra convidar qualquer comensal da morte conhecido ou suspeito. Havia também alguns que tinham o hábito de causar escândalos e fingir que era política. Do outro lado da mesa, Daphne e Pansy examinavam os papéis de confirmação de presença, separando-os em pilhas com as etiquetas assento obrigatório opcional, e evitar a todo custo. Você pensaria, murmurou Daphne, movendo sua varinha para empurrar um nome para a terceira pilha, que depois de 3 anos disso, eles parariam de tentar trazer toda a sua linhagem para o jantar. Tracy se jogou no sofá ao lado de Harry. Ouvi dizer que um deles trouxe um retrato da última vez. Um que fala. Sim, disse Pansy sem levantar os olhos. Mamãe disse que era amaldiçoado e gritava se alguém usasse o garfo errado. Harry e os outros terminaram depois de cerca de 1 hora. Harry fechou a última pasta e a empilhou sobre as outras. Terminamos. Finalmente. Já era hora, disse Daphne. Meu cérebro está vazando pelos meus ouvidos. Astoria inclinou-se sobre a cadeira de cabeça para baixo, com a trança pendendo em direção ao chão. Podemos dormir agora? Não, disse Tracy. Estamos todos nos revezando para recitar a lista de convidados de trás para frente. Ótimo, respondeu Astoria, porque eu memorizei metade.
Logo depois, saíram em fila, dirigindo-se aos seus quartos. Não era tarde demais, mas o cansaço típico de lidar com a burocracia havia atingido a todos como um muro de tijolos. E amanhã era dia de viagem. A maioria dos alunos não pegava o trem para casa. Isso já era rotina desde o retorno de Voldemort. O expresso de Hogwarts não era exatamente discreto, e ninguém confiava em um alvo móvel com um teto que gritava, todos os alunos a bordo. Desta vez não foi diferente. Harry cuidaria de alguns deles pessoalmente, usando a rede de flu ou a aparatação lateral dependendo das proteções. Quanto aos demais, seus pais estavam aparatando diretamente para os portões. O dia seguinte começou cedo. O pátio estava cheio de grupos de alunos arrastando malas, bocejando enquanto se despediam e conferindo 3 vezes suas mochilas em busca de doces esquecidos ou itens escondidos para pegadinhas. McGonagall supervisionava a logística com a prancheta flutuando ao lado, os lábios mais finos que o normal. Harry estava perto dos portões com Daphne, Tracey e Pansy, enquanto a história ia e vinha entre elas, verificando 2 vezes se seu doce de menta não havia derretido durante a noite. Um estalo seco ecoou atrás deles quando um guarda de portais certificado pelo ministério apareceu logo na entrada dos portões, consultando sua prancheta. Potter chamou ele, acenando com a cabeça. Harry retribuiu o cumprimento, passando por perto. Neville chegou em seguida, arrastando um baú que parecia ter sido usado muitas vezes. Bom dia, disse ele, ofegante. Você está atrasada, disse Daphne. Eu tropecei no rastro de neve invisível de alguém. Na casa do Fred e do George, deduziu Tracey. Obviamente, disse Neville. Harry se despediu rapidamente. Tracey tentou lançar um último insulto sobre a caligrafia dele, mas ele apenas lhe atirou um sapo de chocolate e saiu andando. Astoria o abraçou como se nunca tivesse visto o inverno antes. Não deixem que comecem a festa sem mim. Eles não se atreverão, disse Harry. Você diz isso agora. Continua sendo verdade. Então ele agarrou o braço de Hermione e aparatou. Eles pousaram bem em frente à casa dos pais dela, parcialmente protegidos por uma cerca viva congelada. Hermione saiu, ajeitando o casaco. Diga a Daphne para parar de reorganizar a agenda sem me mostrar. Vou dizer a ela que você chorou. Hermione lançou-lhe um olhar. Vou contar a Astoria que você é o motivo de ela não ter recebido chocolate quente na semana passada. Ela acabou conseguindo. Hermione revirou os olhos, deu um passo à frente e o abraçou. Cuidado, tá bom? Harry retribuiu o abraço. Sempre. Então ela se foi, atravessou o portão da frente, acenou uma vez antes de desaparecer lá dentro. Ele reapareceu. Dessa vez, ele pousou nos arredores de Hogsmeade, perto da borda do perímetro. Luna já estava à espera, com o casaco abotoado errado e 2 cachecóis torcidos como se não entendesse bem como funcionava o frio. Sua mala estava ao lado dela, ligeiramente torta. Eu trouxe passas de chocolate, disse ela alegremente. Harry pegou algumas passas de chocolate e as jogou na boca. Vamos. Seu pai provavelmente já está andando de um lado para o outro. Luna agarrou a mala com as 2 mãos. Ele se ofereceu para vir me buscar, mas eu disse não. Eu disse que você me traria. Eu disse a ele que você é bom com mapas e que não se importa com o desconhecido. Harry deu uma risadinha. Você não é estranha. Você é apenas Luna. Ele deu um tapinha rápido na cabeça dela. Ela sorriu amplamente, claramente satisfeita com a resposta, e então ofereceu o braço. Harry o aceitou e num piscar de olhos, eles aparataram. Aterrissaram mesmo à porta da casa dos Lovegood. O lugar não tinha mudado. Continuava torto, rodeado de ervas daninhas e repleto de símbolos estranhos suficientes para fazer um livro didático chorar. O pai dela já estava à porta, acenando-lhes com os 2 braços como se tivessem acabado de regressar de uma expedição. Bem-vindos, bem-vindos. Acabei de pôr a chaleira no fogo, exclamou Xenofilho. Entrem, entrem. Capítulo 422. Luna puxou Harry para frente sem esperar. Por dentro, a casa parecia que alguém tinha desafiado a gravidade para um duelo e perdido. Prateleiras inclinadas em direções estranhas, pilhas de livros cobriam todas as superfícies e uma espécie de sino de vento feito de talheres pendia do teto. A chaleira apitava como se estivesse tentando acender uma fogueira. Xenofilho entrou apressadamente à frente deles, as vestes cobertas de manchas de tinta e algo que parecia polpa de limão. Tenho aquela mistura de raiz de mel que você gosta, Luna. E algo novo para Harry, folha de betel com flor de sabugueiro. Acalma o sangue. Gosto de sentir a adrenalina correr nas veias, disse Harry, colocando a mala de Luna ao lado de um sofá que parecia estar vivo. Isso torna as coisas interessantes. Xenofilho riu como se fosse a coisa mais sensata que ouvirá em toda a semana. Excelente. Vou adicionar limão então. A mesa da cozinha tinha o formato de um cogumelo, com cadeiras que não combinavam e um banquinho que parecia render em protesto sempre que alguém o tocava. Luna deslizou para o seu lugar de sempre, e Harry sentou-se no banquinho em frente a ela. Uma criatura estranha passou rapidamente pela janela e desapareceu dentro de um frasco. Certo, disse Xenofilho, servindo chá em xícaras diferentes. Agora que você está aqui, tenho uma nova edição do Pasquim para lhe mostrar. Descobrimos antigas conspirações do Ministério envolvendo vermes flober e feitiços ilegais para móveis. Da época de Fudge, é claro. Harry ergueu uma sobrancelha. Móveis ilegais? Sim, sim, disse ele, acenando com a mão. Armários que se enfeitam sozinhos. Tentam redecorar sua casa enquanto você dorme. Terrivelmente invasivos. Luna assentiu seriamente. Um deles repintou minhas paredes com bolinhas no ano passado. Você fez isso, lembrou o pai dela gentilmente. Assim, disse Luna. Mas eu tinha um bom motivo. Harry tomou um gole do chá de folhas de betel. Não tinha um gosto ruim. Era meio terroso, com algo que lhe lembrava folhas amassadas e raspas de limão. Você pretende publicar alguma coisa sobre os desaparecimentos? Perguntou ele, num tom casual, mas incisivo. Xenofilho piscou. Você se refere aos relatos do leste? Ouvi alguns rumores.
Alguns chamam de tempestades mágicas. Outros culpam rituais de sangue realizados por pessoas desonestas. E muitos apontam o dedo para espíritos malignos de santuários shintoístas abandonados. Harry nem sequer reagiu. Nada disso faz sentido. Exatamente, disse o homem, radiante como se esse fosse o objetivo. O que torna isso algo que vale a pena investigar. Luna já estava na metade do seu segundo biscoito, sem demonstrar a menor preocupação. Os astros disseram que este mês seria importante, disse ela. Também disseram para evitar leite azedo, mas ignorei essa parte. Harry sorriu para ela, pegou outro biscoito e recostou-se na cadeira rangente como se ela não tivesse acabado de reclamar. Tem certeza de que não está me subornando com açúcar? Luna pegou sua própria xícara completamente despreocupada. Se eu estivesse incomodada, já teria funcionado. Ele deu uma risadinha, balançando a cabeça enquanto mordia o biscoito. Nada mal. Um pouco assado demais, mas tinha seu charme. Depois do chá, e quando Xenofilho se afastou para reorganizar seu armário de especiarias, algo sobre uma conspiração envolvendo Canela, Luna se levantou e estendeu a mão com um sorriso torto. Quer ver os campos? Seus campos? Perguntou Harry com uma sobrancelha arqueada. Eles ainda são assombrados? Só um pouquinho, disse ela alegremente. Ele pegou o casaco no gancho perto da porta e a seguiu para fora. O vento lá fora tinha aumentado, mas o céu estava limpo. Um azul pálido que se estendia até o crepúsculo. Campos se estendiam à frente deles, a geada agarrada às bordas da grama alta. O ar cheirava a terra fria e chá de limão requentado. Luna apertou o cachecol descombinado e apontou para o velho moinho de vento. Ali costumava ser uma casa de caracóis. Seriamente? Não. Mas não seria divertido se fosse? Harry deu uma risadinha. Você e ideias divertidas. Combinação perigosa. Caminhavam lado a lado, as botas rangendo levemente no caminho endurecido pela geada. O moinho de vento à frente parecia ter sido consertado com cabos de vassoura e tampas de caldeirão antigas. Por que você gosta tanto deste lugar? Perguntou ele. Luna balançou os braços levemente. Porque não é fingimento. Tudo aqui simplesmente é. Harry refletiu sobre isso. Você acha que Hogwarts finge? Ela ergueu os olhos para ele, os cabelos balançando ao vento. Não Hogwarts. Pessoas. Lá, elas tentam se encaixar. Aqui, elas simplesmente são. Muito bem, Sócrates. Prefiro Hipátia, disse ela completamente séria. Eles chegaram à beira do campo, onde a grama alta escondia cercas de pedra irregulares. Luna subiu em uma delas como fazia sempre, equilibrando-se na rocha despreocupadamente. Harry permaneceu no chão. Se você cair, eu não vou te segurar. Luna sorriu para ele com os olhos semicerrados, como se já soubesse como aquilo ia terminar. Eu sei que vai. Você sempre sabe. Então, sem aviso prévio, ela fechou os olhos e simplesmente se inclinou para a frente, braços estendidos, sem equilíbrio, como um pássaro sem fôlego desistindo de voar. Harry revirou os olhos. Você é insuportável, murmurou, logo antes de dar um passo à frente e ampará-la sem muito esforço. Ela se jogou sobre ele, não com força, mas com peso suficiente para deixar claro que não havia se preparado para o impacto. Seus braços se enrolaram frouxamente em volta do pescoço dele, como já havia feito antes, e sua respiração roçou a lateral de sua mandíbula. Você está quentinho, disse ela casualmente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Você está congelando, respondeu ele, colocando os braços em volta da cintura dela para evitar que ela escorregasse. O que você esperava ficando aqui parada como se fosse julho? Não está tão frio assim. Seu nariz está vermelho. É por causa da empolgação, respondeu Luna, com a voz ligeiramente abafada pelo cachecol. Harry soltou uma risadinha curta e ajustou levemente o aperto. Claro, chame do que quiser. Então Luna olhou para ele de relance, com a cabeça ainda encostada em seu peito. Você não está desconfortável, está? Harry deu de ombros brevemente. Você cai do nada, eu te seguro. É assim que funciona. Essa é uma regra oficial? Só para você. Ela sorriu novamente, desta vez com um sorriso mais amplo. Então vou garantir que continue caindo. Harry resmungou. Já estou me arrependendo disso, enquanto ajudava Luna a subir e passar por cima da cerca. Ela não facilitou. Tecido demais, equilíbrio insuficiente. Mas ele segurou seu cotovelo antes que ela pudesse cair para a frente. Sou leve como uma pluma, disse ela alegremente, aterrissando do outro lado com um salto. Você pode pesar como um Snidge, mas cai como um saco de batatas, respondeu Harry, tirando uma mecha solta do cachecol dela do ombro. Luna sorriu radiante, claramente despreocupada. Batatas são muito confiáveis. Elas sempre crescem. Harry olhou para ela meio divertido, meio confuso. Essa é a sua defesa? Eu gosto de batatas. Ele balançou a cabeça, sorrindo levemente e a seguiu. O campo além da cerca era todo de terra irregular e manchas de geada teimosa que não haviam derretido apesar do sol. A neve estalava sob suas botas, aquele tipo de frio que gruda nos tornozelos. Luna agarrou a manga da camisa dele, não para impedi-lo de ir, mas apenas para ficar perto. Por aqui, disse ela, apontando para uma colina que parecia idêntica às outras 3 atrás dela. Claro que sim. Caminharam em silêncio por um tempo. O vento não estava forte, apenas o suficiente para puxar seus casacos de vez em quando. Luna não parecia incomodada. Seu cachecol começara a se desfazer novamente, arrastando-se atrás dela como uma fita preguiçosa. No topo da colina, ela parou e se virou, com os braços abertos como se estivesse exibindo uma nova exposição. Este é o melhor lugar, disse ela. Dá para ver até a beirada. Harry aproximou-se dela, olhando ao redor. De fato, o terreno descia um pouco e dali a floresta surgiu à vista. Mais adiante, o brilho das proteções era tênue, mas presente. Este é o melhor lugar para gritar. O vento carrega as palavras. Ele olhou para ela. Você me fez gritar contra o vento. Luna assentiu com a cabeça completamente séria. Harry ergueu uma sobrancelha. Você primeiro. Ela sorriu, levou as mãos à boca e gritou algo totalmente incompreensível. Parecia uma mistura de grito de guerra com cantiga de ninar.
Harry ficou olhando fixamente. O que foi isso? Um aviso aos mosquitos da geada, disse ela, como se isso esclarecesse alguma coisa. Eles têm se comportado mal ultimamente. Ele não respondeu. Apenas se virou, respirou fundo e gritou. Pare de me arrastar para isso. Luna bateu palmas. Isso foi muito emocionante. Eu pensei assim. Capítulo 423. Eles ficaram assim por um instante, o vento puxando suas roupas, o frio começando a penetrar em suas mangas. Luna ainda estava delicadamente aconchegada ao seu lado, os braços em volta de sua cintura como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela inclinou um pouco a cabeça para cima. Você não acha que os mosquitos da geada vão se vingar, acha? Harry bufou. Só se eles tiverem tendências suicidas. Alguns fazem isso, disse Luna, num tom casual. Os mais dramáticos se atiram no vapor do caldeirão. Ele ergueu uma sobrancelha. Deve ser da espécie da Grifinória. Luna deu uma risadinha suave, sem recuar. Não, definitivamente Corvinal. Os da Grifinória explodem. Harry não discutiu, apenas os virou ligeiramente, inclinando o corpo contra o vento para protegê-la. O cachecol de Luna começara a se desfazer novamente, e ele segurou a ponta antes que pudesse atingir seu rosto. Você está tirando camadas de roupa, disse ele, jogando o cachecol levemente para trás, sobre o ombro dela. É um teste, respondeu Luna. Se voar para longe não era leal. Não é assim que os lenços funcionam. Não é assim que funciona a lealdade, disse ela animada. Harry deixou essa passar. Você tem sorte de o vento ainda não ter te levado. Tentou, disse ela, inclinando-se um pouco mais para perto. Mas eu a subornei com hortelã-pimenta. Ele revirou os olhos e disse, após uma pausa, então, qual é a próxima parte do ritual? Vamos pular em círculo para espantar os demônios da neve? Demônios da neve são sazonais, disse Luna com naturalidade. Aqui é território pré-nevasca. Se fizermos isso agora, eles ficarão confusos. Harry fingiu considerar a ideia. Poderia ser engraçado. Eles atiram estalactites de gelo, lembrou ela. Ainda é engraçado. Luna se virou, apoiando o queixo no ombro dele sem aviso prévio. Você está muito quente. Engoliu uma salamandra recentemente? Sim, disse Harry. Foi uma grande luta. Eu venci. Você nem suou? Harry deu de ombros. Ele ficou convencido demais. Luna emitiu um som de satisfação, como se a história tivesse um final feliz. Eles ficaram ali por mais um tempo, o campo se estendendo vazio em todas as direções. O moinho de vento rangia atrás deles, pássaros se espalhavam sobre suas cabeças. Ela finalmente se moveu para trás o suficiente para lhe lançar um olhar de soslaio. Quer ir procurar a árvore que zumbia? Ainda está convencido de que é uma árvore? Pode ser uma pedra. Pode ser um tronco assombrado. Só saberei quando o encontrarmos. Ele assentiu. Certo. Árvore do beija-flor então. Eles escalaram novamente o muro de pedra. Luna com menos equilíbrio do que entusiasmo, Harry segurando seu cotovelo mais uma vez antes que ela pudesse cair de cara em um pedaço de terra congelada. Por fim, Luna parou em frente a uma árvore larga com casca rachada e tronco torto. Um dos galhos estava curvado, como se tivesse sido pisoteado por um centauro. Pode ser isso, disse ela. Ele zumbiu uma vez. Harry ergueu uma sobrancelha. Uma vez. Bem, 2 vezes. Mas na segunda vez talvez tenha sido eu cantarolando. Eu estava muito inspirado. Ele pressionou a mão contra a casca. Fria, áspera, sólida. É definitivamente uma árvore. Tente ouvir. Harry inclinou-se para frente, fingindo seriedade, com o ouvido perto do tronco. Continua sendo uma árvore. Você não está ouvindo direito, disse Luna, imitando-o. Você precisa querer ouvir. Quer ouvir falar de aconchego, sono e talvez um pouco de chocolate. Isso não é assunto para árvores, ela respondeu. Harry deu um passo para trás. Certo. Vamos registrar isso como possivelmente assombrado, possivelmente culpa da Luna, ponto. Luna sorriu. Aceito esses termos. Eles não voltaram imediatamente para casa. Em vez disso, caminharam preguiçosamente ao redor da borda externa do campo, passando por um espantalho velho que tinha mais pássaros pousados do que voando para longe. O sol já estava se pondo, o céu adquirindo aquele tom púrpura desbotado que indicava que o inverno estava chegando para ficar. Enquanto davam a volta em direção à casa, Luna esbarrou o ombro no braço de Harry. Obrigada por me trazer. Não ia deixar você pegar o trem sozinha e se perder. Ela fez uma pausa. Isso só aconteceu uma vez. Que eu saiba. Ela estendeu a mão, apertou-a levemente e soltou-a com a mesma rapidez. Até logo, Harry, disse Luna, inclinando-se para um breve abraço. Harry bagunçou o cabelo dela antes de se afastar. Deixe-me me despedir do seu pai primeiro. Ela murmurou em resposta e o conduziu de volta para dentro. Xenofilho estava num canto, empilhando livros sem nenhuma ordem aparente, uma pena balançando atrás da orelha como se esperasse a sua vez de rabiscar algo aleatório. Ele ergueu os olhos e sorriu radiante. Partindo tão cedo? Sim. Só queria te lembrar. Não se esqueça do baile de inverno, disse Harry, acenando com a cabeça na direção dele. Xeno fez uma saudação militar com uma colher. Nem pensar. Já criei 2 roupas. Ambas controversas. Parece correto, disse Harry. Luna estava parada perto da porta, observando com um sorriso discreto, como se já soubesse que o resto do dia seria perfeito. Harry acenou rapidamente para ela e desapareceu com um leve estalo. Ele pousou bem em frente à casa segura. Bellatrix estava lá. Ela estava descalça, com um simples robe preto enrolado no corpo, os cabelos molhados e emaranhados como se tivesse acabado de lavá-los. Assim que o viu, ela caiu de joelhos. Mestre. Harry acenou brevemente com a cabeça. Estou com fome. Cozinhe algo para mim, por favor. Bellatrix levantou-se sem hesitar, sem fazer perguntas.
Virou-se, os pés descalços silenciosos contra o chão de pedra, e desapareceu na cozinha como se já o tivesse feito centenas de vezes. Harry caminhou mais para dentro do esconderijo. A lareira na sala principal havia se apagado, então ele a acendeu com um estalar de dedos e se jogou no sofá gasto em frente a ela. Um minuto depois, os sons da cozinha começaram. Picar coisas, alguns ruídos metálicos, o farfalhar rápido dela se movendo pelas prateleiras. 10 minutos se passaram antes de Bellatrix retornar. Ela trazia uma bandeja, comida simples, nada sofisticado. Pão torrado, carne fatiada, uma tigela de sopa quente. Ela colocou tudo sobre a mesinha à sua frente e, em seguida, deu um passo para trás, com as mãos delicadamente cruzadas. Eu não tinha certeza do que você gostaria, então fiz o que era mais rápido, disse ela, em voz baixa. Harry pegou a colher. Está tudo bem. Ela sentou-se ao lado da perna dele, a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos acompanhando cada movimento enquanto ele comia. Não de uma forma estranha, mas como se estivesse tentando descobrir se tinha se saído bem. Harry parou com a colher a meio caminho. Você já comeu? Bellatrix balançou a cabeça. Está tudo bem. Eu comerei mais tarde. Ele pousou a colher. O depois é agora. Vamos lá. Antes que ela pudesse protestar, ele estendeu a mão e a puxou pelo pulso. Apontou para o lugar ao lado dele no sofá e empurrou a bandeja para que ficasse entre eles. Vamos comer juntos, disse ele. Bellatrix não discutiu novamente. Obrigada, mestre. Suas mãos se moveram rapidamente enquanto ela arrancava um pedaço de pão. Harry aproximou a sopa, entregando-lhe uma colher sem hesitar. Ela pegou como se não tivesse certeza se podia fazê-lo. Desta vez você usou tomilho, disse ele depois de um instante. Sim, é melhor para a digestão. Tem um sabor melhor também. Ela sentiu brevemente com um sorriso. É um prazer agradá-lo, mestre. Harry não hesitou. Escolhe as palavras, Bella. Escolhe as palavras. Ela deu uma risadinha, rasgando um pedaço de pão e mergulhando na sopa como se não tivesse acabado de dizer algo que faria a maioria das pessoas sair da sala. Bem, Harry, disse Nigel mentalmente, parece que sua escrava está afim de você. Harry respondeu em tom de brincadeira. Você não está velho demais para fofocas, Nigel. Nigel bufou. Que grosseria. Saiba que tenho apenas alguns milênios de idade. Certo, disse Harry, servindo-se de mais sopa. Basicamente um adolescente. Nigel bufou mentalmente, mas não discutiu. Bellatrix já havia terminado sua metade da sopa e mastigava silenciosamente uma fatia de pão, seus olhos invariavelmente se voltando para ele entre as mordidas. Após comer, Bellatrix acenou com a varinha e os pratos desapareceram com um leve tilintar. Ela saiu sem dizer uma palavra, e o som fraco da água enchendo a banheira pôde ser ouvido no corredor. Ela voltou alguns minutos depois, enxugando as mãos em um pano. O banho está pronto, mestre. Quer que eu lave suas costas? Harry ergueu uma sobrancelha e deu um leve tapinha na testa dela. Claro que não. Vá descansar. Você já terminou por hoje. Bellatrix sorriu, mas não insistiu. Como desejar. Ela desapareceu pelo corredor, ainda descalça, ainda cantarolando como se não tivesse acabado de se oferecer para esfregar seu senhor e salvador. Harry balançou a cabeça e foi para o banho. Capítulo 424. A água estava quente, o vapor subindo da superfície, mantido firme por um feitiço. Harry deslizou para dentro, inclinando-se para trás até que apenas sua cabeça permanecesse acima da água. Seus músculos relaxaram, o calor penetrando. Sem dores, sem frio, sem gritos. Apenas silêncio e calor. A voz de Nigel interrompeu. Qual é o plano? Nenhum vilão grave rondando a escola este ano. Harry não abriu os olhos. Você não precisava azarar as coisas. Estou apenas observando. É a primeira vez desde que você pisou em Hogwarts que não está desviando de maldições toda semana. É por isso que estou gostando. Ele afundou mais, a água subindo até o queixo. Sem tramas. Sem professores homicidas. Ninguém me arrastando para masmorras. Estou tendo um semestre normal pela primeira vez em muito tempo. Nigel murmurou algo vago. Então, está construindo seu harém, é isso? Harry abriu um olho. É isso que você vai fazer? Bem, disse Nigel, você tem pelo menos 9 garotas se revezando na vigilância durante as refeições. Isso é coordenação. Harry fechou os olhos novamente. Isso é amizade. Eu sou apenas sociável. Nigel bufou. Social, ele diz. Aquela diabinha da história está insinuando a ideia aos poucos. Fala do Harry Potter, a cada 2 frases, como se estivesse fazendo uma campanha discreta. Se eu não soubesse, diria que você está manipulando-a. Harry recostou-se na banheira, com os olhos ainda semicerrados. Não seja ridículo, Nigel. Só porque eu fiz algumas coisas pouco cavalheirescas para impressionar garotas não significa que eu seja um vilão manipulador. Houve uma breve pausa. Bem, disse Nigel, sem nem fingir inocência, tirando o fato de ter derrubado a senhorita Bones da vassoura no primeiro ano para poder entrar voando como um herói. Você se comportou. Na maior parte do tempo. Harry deu de ombros. Ela devia ter usado luvas melhores. Respondeu Nigel sem parecer convencido. Harry o ignorou. Secando-se com uma toalha, Harry saiu da banheira, jogou-a em direção ao cesto de roupa suja e foi para a cama sem se preocupar em se vestir. Os lençóis estavam recém-trocados e ele se jogou neles com um suspiro cansado. No instante em que sua cabeça tocou o travesseiro, ele adormeceu. Na manhã seguinte, ele se vestiu rapidamente, pegou um pãozinho da bandeja que Bellatrix havia deixado e foi até a entrada. Ela o esperava perto da porta. Harry jogou o casaco sobre um dos braços. Não incendeie o lugar. Ela curvou a cabeça. Apenas aprimorarei as proteções, mestre. Ele tocou no ombro dela e em seguida tirou o anel que Flamel lhe dera. Com um movimento rápido ele desapareceu. A chave de portal o levou até os arredores do Chante ao Flamel. Petúnia estava parada no pátio, de braços cruzados como se estivesse esperando a manhã toda. Assim que o viu, caminhou até ele e o abraçou com força, sem rodeios.
Harry retribuiu o abraço por 3 segundos antes de murmurar: "Você está amassando o casaco." Petúnia o soltou e deu um tapinha leve no ombro dele. "Você não escreveu nada por 3 dias." Ele beijou a bochecha dela. "Também senti sua falta, tia." Petúnia sorriu, tirando fiapos invisíveis do casaco dele como se não tivesse acabado de se agarrar a ele 5 segundos antes. Entre. Nicolau e Perenelle estão esperando. Harry entrou, ignorando a última parte. O ar lá dentro estava quente e cheirava levemente a algo assado e as ervas que Perenelle havia secado novamente. Sálvia ou manjerona, provavelmente ambas. Perenelle já estava na cozinha quando eles chegaram, a varinha se movendo pelo ar enquanto os pratos flutuavam sobre a mesa de jantar. Ela se virou ao ver Harry e lhe deu um rápido abraço, depois voltou a usar seu feitiço para fazer as colheres se mexerem sozinhas. "Sente-se", disse ela. "Você parece que está treinando um time de quadribol." "Chega perto", murmurou Harry, puxando uma cadeira. Nicholas entrou vindo da sala lateral, fechando um livro grande ao se juntar a eles. Harry cumprimentou ele. "Que bom que chegou na hora. O café da manhã está quase pronto." Petúnia juntou-se a eles à mesa enquanto Perenelle levitava os ovos cozidos. "Alguma surpresa este ano?" perguntou Nicholas enquanto se sentava e se servia do ensopado. Harry deu de ombros. "Surpreendentemente, Hogwarts está silenciosa. Sem ataques, sem torneios, sem professores amaldiçoados. Apenas treinamento e níveis ordinários em magia." Nicholas cantarolou mastigando um pedaço de pão. "Então, nenhum perigo este ano, e mesmo assim Dumbledore deixa o castelo." Disse Harry, atacando o ensopado. "Nem sequer avisou. Simplesmente sumiu de manhã. Corre o boato de que ele está no leste asiático." Nicholas recostou-se, limpando a boca. "Não é natural o que está acontecendo ali." Petúnia parou com o garfo no meio do caminho. "Você quer dizer os desaparecimentos?" "Mais do que isso", disse Nicholas. "Lugares antigos estão despertando. Sítios que pensávamos estarem mortos ou enterrados. Proteções falhando, selos antigos se rompendo. E o que quer que esteja por trás disso não está apenas usando magia negra. É magia negra antiga." Harry olhou para ele. "Você sabe de alguma coisa?" Nicholas assentiu com a cabeça, espalhando manteiga na torrada casualmente como se estivessem discutindo a classificação do quadribol. "Tenho algumas ideias." Harry esperou sem insistir. "Pelo que eu apurei", continuou Nicholas, "quem quer que esteja por trás dessa confusão no leste pode estar cultivando dementadores." Harry piscou. "Cultivar dementadores? Como em clonagem?" Nicholas balançou a cabeça. "Você sabe que os dementadores são seres imortais. Eles não morrem. Não se reproduzem. Eles se formam a partir de emoções negativas, miséria, desespero, medo. Não é algo que se mistura num caldeirão." Harry recostou-se na cadeira tamborilando os dedos na mesa. "Então, quem quer que esteja lá fora está criando sofrimento deliberadamente? Usando isso como um terreno fértil?" "Sim", disse Nicholas. "E eu não deveria ter que lhe dizer como." Harry deixou isso em suspenso por um segundo. "Tortura. Medo em massa. Assassinatos. Caos. Estão transformando pessoas em combustível." Perenelle assentiu levemente com a cabeça. "Não seria preciso muito. Vilarejos inteiros apagados, famílias desaparecendo. As consequências seriam suficientes para despertar uma dúzia de dementadores. E se eles estão fazendo isso consistentemente", acrescentou Nicholas, "provavelmente estão coletando os resultados. Os reunindo." Harry franziu a testa. "O que você faria com um exército de dementadores? Eles são quase impossíveis de treinar. Não são leais, se alimentam de tudo. A menos que você tenha algo mais antigo para controlá-los", disse Nicholas. Harry olhou para ele. "Tipo o quê?" "Existem artefatos. Feitiços perdidos no tempo. Não britânicos, nem mesmo ocidentais. Os sistemas mágicos orientais têm coisas sobre as quais apenas lemos. Controle baseado em canções, correntes de almas, ligações ambientais. Esse tipo de poder é raro, mas não impossível. Especialmente em uma área sem lei." Perenelle acrescentou. "Mas isso não é tudo. Os dementadores são sencientes. Você pode falar com eles. Muitos lordes das trevas negociaram sua ajuda durante a guerra, oferecendo desespero em troca de serviço. Eles não envelhecem, não se cansam e não param a menos que você os obrigue." Harry bateu a colher uma vez na lateral da tigela. "Então, basicamente, pague-os com terror e miséria, e você terá um esquadrão de ataque de mortos-vivos." "Correto", disse Nicholas, pegando sua xícara de chá. "E se alguém está por aí reunindo essas pessoas, especialmente em números tão expressivos, então não estão apenas se aproveitando do caos. Estão se preparando para uma estratégia de longo prazo." Petúnia ergueu uma sobrancelha. "E ninguém reage?" Nicholas deu um resmungo seco. "Claro que não. Muito longe, muito estrangeiro. Enquanto não chegar às fronteiras deles, vão fingir que é uma anomalia regional." Harry franziu a testa. "Então Dumbledore foi porque suspeita que Voldemort esteja por trás disso?" Nicholas nem pestanejou. "Ele sabe que é Voldemort. Sua pequena manobra causou mais danos do que você imaginava. Ele está fraco, exposto. Ele precisa de superioridade numérica. A Coreia do Norte é uma escolha ousada em termos de números", disse Harry. Nicholas assentiu. "Porque não é uma escolha óbvia. É um último recurso. Ele não pode atingir a Rússia, a China, nem mesmo os enclaves menores. Qualquer lugar com um governo mágico de verdade retaliaria. Mas aquela área é isolada. Nenhuma presença real. Ninguém a reivindica. Ele acha que isso a torna território livre." Petúnia inclinou-se ligeiramente para frente. "Não é?" Perenelle deu uma risadinha enquanto terminava de servir mais chá na xícara de Petúnia.
Não exatamente, querida. Só porque uma terra é sem lei não significa que esteja desprotegida. Existem lords alinhados à luz espalhados pelo mundo, assim como os das trevas. Alguns vivem no exílio, outros operam em segredo. Mas eles existem, e embora não se envolvam na política bruxa do dia a dia, também não ignoram ameaças reais. Nicholas assentiu com a cabeça. A única razão pela qual Voldemort ainda não foi atingido por forças internacionais é política. O Ministério Britânico não gostaria que potências estrangeiras interferissem. Isso os faria parecer fracos. Principalmente quando tinham Dumbledore, acrescentou Perenelle. A presença dele era metade da razão pela qual Voldemort mantinha as coisas restritas à região naquela época. Se alguém como Dumbledore já está no conselho, as forças externas se omitem. Prestígio, orgulho, tudo isso importa mais do que o bom senso. Harry recostou-se, cruzando uma perna sobre a outra. Então Voldemort nunca deixou a Grã-Bretanha porque tinha medo? Com medo do que não podia controlar, respondeu Nicholas. Grindelwald tentou expandir-se globalmente, mas foi impedido. Voldemort manteve-se fiel ao que conhecia, a Grã-Bretanha, as linhagens sanguíneas, a corrupção interna. Terreno seguro. Mas agora ele está em terra de ninguém, disse Harry. Sem governo mágico. Sem linhas políticas para cruzar. O que significa que ele está à disposição de qualquer um, disse Nicholas simplesmente. Qualquer um com coragem suficiente pode aparecer e acabar com ele. Sem burocracia. Esse é o perigo. Petúnia franziu ligeiramente a testa. Então, o que Dumbledore está fazendo? Conversando? Brigando? Ambos, eu suspeito, disse Nicholas com a respiração pesada. Ele é muito fraco. E temo que ele não tenha ido para deter Voldemort. Ele foi para impedir que outros o matassem. Capítulo 425. Ambos, eu suspeito, disse Nicholas com a respiração pesada. Ele é muito fraco. E temo que ele não tenha ido para deter Voldemort. Ele foi para impedir que outros o matassem. A xícara que Harry segurava se partiu em duas, derramando chá quente sobre sua palma e casaco. Ele deixou os pedaços caírem sobre a mesa com um tilintar seco. Para impedir os outros, perguntou ele com um tom calmo, mas o olhar completamente descontrolado. Perenelle já estava de pé, movendo a varinha rapidamente para secar o líquido derramado e limpar os cacos da mesa. Sua outra mão pairava sobre a manga dele, verificando se havia queimaduras. Nicholas pareceu se arrepender de ter falado, mas não se retratou. Não deveria te contar isso, disse ele, observando Harry atentamente. Mas, isso te diz respeito. Então, vou contar. Harry inclinou-se ligeiramente para a frente. O quê? Nicholas olhou para Perenelle. Ela acenou com a cabeça, um sinal silencioso de aprovação. Ele olhou para Harry. O motivo pelo qual Voldemort veio atrás de você foi uma profecia. Harry ergueu uma sobrancelha. Que profecia? Ele já sabia disso, obviamente. Nigel tinha mencionado para ele no primeiro ano como se fosse uma informação trivial, mas ele nunca tinha ouvido a história completa. Apenas que Voldemort acreditava que Harry era perigoso. Nada mais. Nicholas recostou-se, os dedos tamborilando uma vez na lateral da xícara. Não sei as palavras exatas. Dumbledore disse que ouviu um vidente. Aparentemente era uma profecia verdadeira. Harry ergueu uma sobrancelha. Ouvi dizer, ele estava presente na entrevista, disse Nicholas. O vidente entrou em transe e fez a profecia. Harry inclinou-se ligeiramente para a frente. E por acaso era sobre Voldemort. Nicholas assentiu com a cabeça. Segundo Dumbledore, a profecia dizia que o Lorde das Trevas marcaria seu igual, e somente aquele marcado poderia derrotá-lo. Harry franziu a testa, esfregando a cicatriz com o polegar. Isso não faz sentido nenhum. Se sou eu quem tem que acabar com ele, por que Dumbledore viajaria ao mundo inteiro só para protegê-lo? Porque ele não acredita em matar a menos que não haja outra opção, disse Nicholas, em tom monótono. Ele quer redenção em primeiro lugar. Sempre. Harry recostou-se na cadeira. Por Voldemort, ele acha que todos podem ser salvos. Até mesmo alguém como Riddle. Isso é uma loucura, disse Harry. Você não salva alguém assim. Você o impede. Petúnia interrompeu, cruzando os braços. E daí? Ele prefere deixar mais gente morrer a matar um homem que já está além da salvação? A voz de Perenelle estava mais baixa agora. Albus acha que toda morte é um fracasso. Então talvez ele devesse contar aqueles que já morreram porque ele hesitou, murmurou Harry. Nicholas o observou por um instante, depois assentiu com a cabeça. Essa sempre foi a sua fraqueza. Harry estava deitado na cama com um braço sobre os olhos. A outra mão repousava sobre o peito, os dedos tamborilando levemente. Ele não estava furioso, mas estava irritado. Aquele tipo de irritação que surge quando você descobre que as pessoas continuam omitindo informações, e chamam isso de proteção. Nigel, disse ele sem se mexer, você conhece a profecia? Houve uma pausa, então Nigel respondeu com aquele mesmo tom de desculpas que sempre usava quando as coisas ficavam constrangedoras. Eu sei, Harry, mas não posso revelar. Harry soltou um suspiro curto pelo nariz. Mais um daqueles detalhes que você convenientemente não pode mencionar? Sinto muito, disse Nigel voltando a falar em voz baixa. Está ligado a forças que estão além do meu controle. Harry afastou o braço do rosto e olhou para o teto. Parece que muita coisa está além da sua capacidade ultimamente. Nigel não respondeu. Ele acordou na manhã seguinte com um carrinho de metal quicando perto de sua orelha como uma fada maníaca, exibindo 3 mensagens. Todas as 3 piscavam acorde em estilos diferentes. A de Tracy tinha confete, a de Astoria vinha com um som de trompete, e a de Daphne simplesmente dizia, você está atrasado, em letras garrafais e agressivas. Ele piscou, afastou o objeto com um tapa e sentou-se. Hoje era véspera de Natal. Harry havia planejado a viagem a Paris com Petúnia, mas depois do que ouviu na noite anterior, hesitou. Não, murmurou Harry, balançando a cabeça. Não vou deixar aquele desgraçado estragar minhas férias. Ele tomou um bom café da manhã com os flamels, torradas, ovos e crumpets quentinhos, bons demais para a hora.
Como sempre, os crumpets estavam perfeitos, mas ainda deixavam aquele amargor estranho no fundo da boca. Muito bem, chega de bancar o convidado educado. Obrigado pela comida, disse Harry. Perenelle acenou com a mão enquanto fazia os pratos voarem no ar. Não se esqueça do casaco. Petúnia revirou os olhos, já a meio caminho da porta. Juro que ele sairia sem isso se ninguém o lembrasse. Eu tenho magia. Não preciso de casaco. Você ainda espirra, ela respondeu sem hesitar. Harry sorriu. Eu finjo isso para conseguir simpatia. Tente de novo, disse Petúnia, abrindo a porta e saindo para o ar fresco da manhã. Você ainda está bravo porque eu não escrevi todos os dias? Petúnia lançou-lhe um olhar inexpressivo. Você tem sorte de eu não ter aparecido no castelo. Eu estava a um portal de distância. Teria sido um hilariante, disse ele, enfiando as mãos nos bolsos do casaco. Eles caminhavam pelas ruas, desviando-se da multidão de trouxas com os casacos fechados e os cachecóis bem amarrados. Petúnia se agarrava ao braço de Harry. As lojas já estavam movimentadas. Luzes de Natal piscavam preguiçosamente nas vitrines, e crianças pulavam pelas ruas. Harry pegou um saco de castanhas assadas de um carrinho de vendedor, ofereceu algumas a Petúnia. Ela pegou uma depois outra, e tentou fingir que não estava pegando uma terceira escondida. Em seguida, entraram numa livraria principalmente para se protegerem do vento. Petúnia folheou a seção de culinária enquanto Harry passeava pelos últimos lançamentos de ficção trouxa. A maioria era lixo. Um thriller de guerra com explosões demais na capa, algo sobre um vampiro apaixonado por uma bibliotecária. Ele deixou os dois para lá. Por fim, eles escaparam pelo beco lateral escondido que levava à entrada mágica. O ar mudou no instante em que passaram pela proteção. Um pouco mais quente, um pouco mais intenso. A magia zumbia sob seus pés como estática. Eles entraram nas ruas de paralelepípedos do Distrito Mágico e viraram à esquerda em direção ao café onde haviam combinado de se encontrar com Fleur. Fleur estava parada bem na entrada do café, com o cachecol cuidadosamente enrolado e os braços cruzados, encostada no corrimão com a naturalidade de quem sabia exatamente o quão bonita estava e não tinha a menor intenção de esconder isso. Seus olhos brilharam quando os viu. Ao lado dela, Neville parecia não ter notado uma única pessoa em Paris além de Fleur desde que chegaram. Suas mãos estavam entrelaçadas como se alguém as tivesse enfeitiçado, e a julgar pela leve mancha de brilho labial em sua bochecha. Eles não tinham sido exatamente discretos sobre o tempo que passaram juntos. Petúnia olhou para eles e murmurou, bem, pelo menos eles não estão se beijando em cima da mesa. Mas respondeu Harry. Neville os avistou e levantou a mão. Por aqui. Fleur deu um sorriso para Harry. Você está atrasado. Harry ergueu uma sobrancelha. Um bruxo nunca se atrasa nem se adianta. Ele chega precisamente quando pretende chegar. Fleur revirou os olhos, mas sorriu mesmo assim, falando como alguém que teve que correr as últimas 3 ruas. Neville balançou a cabeça, sorrindo enquanto puxava Fleur pela cintura para mais perto. Ele simplesmente não queria admitir que estava perdido. Não era eu, respondeu Harry. A tia Petúnia era quem dava as indicações. Ele tentou cortar caminho passando por uma padaria, disse Petúnia categoricamente. Fleur deu um passo para o lado e acenou com a cabeça na direção do café. Bem, você está aqui agora. Entre antes que os melhores lugares acabem. Eles a seguiram, atravessando as portas de vidro encantadas que impediam a entrada do frio de dezembro. O lugar estava lotado, com a maioria dos frequentadores composta por bruxos locais e alguns turistas. Uma garçonete os conduziu a uma mesa próxima à lareira. O ar exalava o aroma de chocolate quente com especiarias, doces amanteigados e guirlandas encantadas com um toque de pinheiro. Neville, obviamente, ocupou o lugar ao lado de Fleur. Harry sentou-se no lugar em frente a ele, e Petúnia acomodou-se ao seu lado. Fleur pediu chocolate quente imediatamente. Com a dose de avelã acrescentou, lançando ao atendente um olhar que dizia que ela amaldiçoaria alguém se o pedido saísse errado. Neville respondeu com um sorriso. Igualmente. Petúnia pediu cidra quente. Harry pediu um bule de chá preto e alguns biscoitos de limão. A mesa se acomodou no burburinho habitual de conversas e tilintar de xícaras. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 426. Harry estava em tom de brincadeira, recostou-se e olhou para o casal. Então, disse ele, num tom casual demais, ouvi dizer que os pais vão se encontrar? Neville engasgou com o chocolate quente. Fleur, mais calma, embora suas orelhas tenham ficado levemente rosadas, lançou-lhe um olhar estreito. A culpa é sua. Você convidou minha família para o seu Natal, e então a avó de Neville insistiu que eles ficassem com eles. Harry deu um sorriso irônico. Não sabia que estava fazendo o papel de casamenteiro para os meus sogros. Neville ainda parecia querer se esconder debaixo da mesa. Não é, olha, não é tão sério assim. Você a beija toda vez que estão no mesmo cômodo, disse Petúnia, sem sequer levantar os olhos de sua mexida de chá. Neville soltou um som que era algo entre uma tosse e um guincho. Fleur, coitada, apenas tomou um gole lento de sua bebida como se nada tivesse acontecido. Harry balançou a cabeça. Só mantenham a civilidade no Natal. Haverá pessoas importantes lá. Neville olhou para ele como se tivesse sido injustamente acusado de algum crime. Fomos muito contidos. Fleur não hesitou. Nem nos beijamos no café da manhã. Petúnia lançou-lhe um olhar indiferente por cima da borda da taça. Isso dificilmente é uma conquista digna de medalha. Neville pigarreou. Ainda conta. Harry deu de ombros. Só não seja o motivo de eu ter que responder a perguntas de diplomatas estrangeiros sobre etiqueta de varinha e etiqueta da língua na mesma frase. Neville murmurou, 2 pesos e 2 medidas, e enterrou o rosto na massa folhada. Fleur sorriu, recostando-se na cadeira como se soubesse de algo sobre ele. Você só está com ciúmes porque ninguém está te beijando. Harry ergueu uma sobrancelha, mas não reagiu. Suponha que sim, disse ele com indiferença, tomando um gole de chá. Ela inclinou a cabeça. Bem, isso explicaria seu humor. Harry deu de ombros. Não estou muito animado, na verdade.
Neville gemeu, cobrindo o rosto com uma das mãos. Não se preocupe, querida. Essa é uma luta que você não vai ganhar. Fleur ergueu uma sobrancelha, divertida. Não? Neville apontou para o outro lado da mesa com a colher. Harry teve mais chances do que metade de Hogwarts junta. Ele só não está com pressa. Isso chamou a atenção de Fleur, mas Petúnia já estava estreitando os olhos para Neville, por razões completamente diferentes. Neville não percebeu. Quer dizer, não é como se ele fosse desatento. Ele simplesmente não corre atrás de qualquer mulher como Blaise faz. Fleur interrompeu. Quantas garotas você já rejeitou e por que ainda não conhecemos nenhuma delas? Não mantenho um registro de gastos, disse Harry, pousando a xícara. Neville deu uma risadinha discreta. Ele não está brincando. Já vi garotas tentarem de tudo. Indiretas sutis, indiretas nem tão sutis, confissões diretas. Nada cola. Fleur olhou para Harry por cima da borda da xícara, semicerrando os olhos. Então, as 9 garotas com quem você dançou no baile de inverno do ano passado, Daphne, Tracy, Luna, Hermione, Gina, Susana, Hannah, Astoria e Pansy. São só elas que chamam sua atenção? Harry nem sequer pestanejou. Eles são amigos. Passamos a maior parte do nosso tempo juntos em Hogwarts. Ela não acreditou completamente, mas não discutiu. Em vez disso, deixou o assunto de lado com um leve, mexendo a colher no que restava de seu chocolate quente. Depois dos drinks, eles voltaram para a Rua Mágica. Lá dentro, tudo era cetim, renda e espelhos encantados que criticavam a postura. Fleur foi direto para uma fileira de hobbies que pareciam caros demais para existirem, folheando-os e fazendo Neville estremecer com a conta que estava por vir. Petúnia seguiu em um ritmo mais lento, parando para tocar as mangas e verificar as etiquetas de preço com um discreto levantar de sobrancelha. Harry e Neville ficaram parados sem jeito perto da entrada, de braços cruzados, rodeados por fitas flutuantes e fita de alfaiate pairando no ar. Trocaram um olhar e depois sentaram-se num banco perto da frente. Neville murmurou, eu devia ter trazido um livro. Você tem a Fleur, disse Harry. Ela está ocupada planejando uma invasão às passarelas. Ela ficará ótima fazendo isso. Neville sorriu. Obviamente. Um dos espelhos emitiu um som agudo sobre escolhas de cores ruins, e Petúnia resmungou baixinho, diz o painel vestido como um doce cozido. Fleur nem sequer se abalou, apenas continuou folheando uma prateleira de azuis escuros e prateados. Ignore isso. Esses espelhos acham que tudo deveria ser dourado e esmeralda. Isso explica muita coisa, respondeu Petúnia, semicerrando os olhos para um vestido lilás com renda suspeita. Mais atrás, um segundo espelho resmungou. A lavanda te deixa pálida, querida. Petúnia lançou-lhe um olhar. A lavanda esconde a vontade de quebrar espelhos. Petúnia e Fleur saíram dos vestiários ao mesmo tempo. Fleur vestia um robe azul escuro de corte impecável e um brilho sutil, claramente feito para deslumbrar sob as luzes do salão de baile. Petúnia usava um vestido verde escuro, de corte perfeito, o tipo de vestido que não buscava chamar a atenção, mas que mesmo assim a atraía. Neville deixou cair o catálogo que estava folheando. Certo, disse ele, piscando uma vez. Isso é injusto. Harry deu uma olhada e sorriu de canto. Eu te disse que não deveríamos tê-los deixado entrar juntos. Fleur inclinou a cabeça. Você aprova. Neville se levantou, claramente tentando manter a compostura, mas sem sucesso. Você não vai usar isso em público, vai? Fleur ergueu uma sobrancelha. Por que não? Neville fez um gesto vago. Você vai causar um incidente diplomático. Ela se aproximou, inclinou-se e beijou sua bochecha. Então talvez seu ministério devesse treinar melhores negociadores. Petúnia estava ocupada ajustando a alça do vestido em frente ao espelho, ignorando os dois. Harry se aproximou, jogou a alça solta de volta para o ombro dela e assentiu brevemente. Ficou ótimo em você. Ela olhou para o seu reflexo com os olhos semicerrados. Você acha? Melhor do que o que a Fleur escolheu há 10 minutos. Isso lhe rendeu um olhar fulminante de Fleur, que estava no meio de uma conversa com a vendedora sobre acessórios que combinassem com o pingente. Saiba que aquele veludo vermelho era alta costura. Era veludo com ilusões, respondeu Harry. Petúnia deu um sorriso irônico e se virou do espelho. Certo, estou pronta. E você? Sempre disse Harry, já se dirigindo para a frente para acertar a conta. Neville tentou pagar, mas Fleur enfiou a mão no casaco dele e pegou a bolsinha de moedas antes que ele pudesse piscar. Você pode pagar da próxima vez, disse ela, entregando-o ao caixa. Harry lançou-lhe um olhar de pena. Você não vai ganhar essa. Neville murmurou. Eu nunca faço isso, e seguiu os outros para fora da porta. Próxima parada, perguntou Harry. Doces, declarou Fleur. Neville não discutiu. A essa altura, Neville já havia se rendido completamente ao protocolo da padaria francesa, o que era irônico. Elas entraram numa loja com a vitrine embaçada pelo calor lá dentro. As prateleiras estavam abarrotadas, éclairs, macarons, tortinhas com frutinhas encantadas que brilhavam levemente. Petúnia foi direto para as tortinhas de limão. Fleur examinou os éclairs de pistache como se estivesse escolhendo ingredientes mágicos. Harry escolheu 2 croissants de chocolate e um biscoito de gengibre do tamanho da sua mão. Ele passou o biscoito para Neville. Eles pagaram e saíram novamente. E agora? Perguntou Petúnia, dando uma mordida cuidadosa. Harry olhou para o outro lado da rua. Poderíamos subir até o mirante. É uma caminhada um pouco longa, mas a vista é bonita. Neville deu de ombros. Melhor do que outra loja de vestidos. Fleur deu-lhe uma cotovelada. Você tem sorte de eu não ter te arrastado para dentro de sapatos.
Isso fica para o próximo semestre, disse Petúnia. Harry os ignorou já subindo a ladeira. Vamos nos mexer antes que o sol se ponha. A trilha serpenteava para fora da periferia do distrito, subindo em direção a uma crista coberta por uma fina camada de neve, até chegar ao cume que oferecia vista para a maior parte daquele bairro mágico e escondido. Não havia muita gente por ali, frio demais, subida íngreme demais, mas isso lhes agradava. Quando chegaram ao topo, seus sapatos estavam cobertos de neve e seus dedos vermelhos. A cidade estendia-se abaixo deles numa tranquila expansão dourada e cinza clara, com os telhados cobertos pela primeira camada de neve de verdade. O vento havia diminuído. Luzes cintilavam fracamente nas janelas ao longo da encosta. Lá no alto da colina estavam apenas os 4, sentados junto ao muro de pedra baixo, Fleur e Neville agasalhados juntos, o casaco dele quase cobrindo o cachecol dela, e Harry sentado com Petúnia ao seu lado. Eles permaneceram assim por um tempo. Trocaram algumas palavras discretas, Neville perguntando se as mãos de Fleur estavam frias e em seguida segurando-as nas suas. Por fim, o sol se pôs, levando consigo a maior parte do calor. Muito bem, disse Harry, limpando as mãos no casaco. Já chega de contemplação romântica na colina por hoje. Fleur riu baixinho, parada com Neville ainda agarrado à sua mão. Amanhã, então? Harry assentiu com a cabeça. O Natal começa às 6 em ponto. Não se atrase. Capítulo 427. No dia seguinte, ao anoitecer, Harry e Petúnia já estavam de volta à Grã-Bretanha. A neve ainda cobria o telhado da mansão Longbottom, embora os caminhos tivessem sido limpos pelos elfos naquela manhã. Este ano, a celebração foi realizada no Salão do Jardim, uma ala ampla e fechada da mansão Longbottom, protegida do frio, adornada com guirlandas encantadas e repleta de luz quente, com um teto encantado que cobria o céu. O aroma de cordeiro assado e legumes com mel vinha das cozinhas. Harry estava perto da entrada principal, conferindo a última lista que tinha em mãos. Os relatórios de proteção estavam limpos. Goblins estavam posicionados em todos os pontos combinados, discretos, mas visíveis o suficiente para dissuadir qualquer idiota que pensasse que o Natal era uma boa época para travessuras. Os elfos também tinham feito a sua parte. Quartos de hóspedes arrumados, feitiços renovados, aquecimento funcionando perfeitamente. Petúnia passou por ele, endireitando uma coroa de flores no arco, murmurando, está torta de novo. Harry não levantou o olhar. Essa é amaldiçoada. Desisti. Neville desceu as escadas correndo de 2 em 2 degraus, seminu com o cabelo ainda molhado. Harry, você viu meu? Os botões de punho estão na lareira, disse Harry, lançando-lhe um olhar rápido. Do outro lado. Fleur os moveu. Neville saiu correndo com um tchau, quase escorregando no tapete de meias. Augusta já vestida com um conjunto de vestes bordô majestosas que provavelmente custavam mais do que a maioria dos cofres guardava. Sinceramente, Neville, é Natal, não uma maratona de bares. Vista-se apresentavelmente. Já estou indo, vovó. Ele gritou de volta, entrando cambaleando na sala de estar. Harry sorriu, guardando o pergaminho no bolso do casaco. Fleur veio em seguida, os saltos tilintando suavemente, as vestes abotoadas naquele estilo francês discreto que ainda assim conseguia atrair olhares. Ela ergueu uma sobrancelha para o corredor. Neville está inteiro? Por pouco, disse Harry. Ela ajeitou as pulseiras. Ótimo. Não seria bom se ele desmoronasse na frente dos convidados. Os primeiros convidados chegaram exatamente como ela havia dito. A lareira brilhou em verde, e Harry caminhou em direção a ela com Petúnia ao seu lado. Augusta seguiu com Neville e Fleur logo atrás. A porta se abriu, dando passagem primeiro a Susan Bones e sua tia Amélia. Susan vestia um robe vermelho claro com detalhes em prata. Amélia, como era de se esperar, parecia pronta tanto para o jantar quanto para um interrogatório no ministério. Amélia acenou cansada para Harry antes de passar por ele para cumprimentar Petúnia. As duas não se viam há meses. Petúnia passará a maior parte do semestre na França, e Amélia estava atolada em trabalho no ministério desde que assumirá o cargo de ministra. Elas apertaram as mãos e trocaram algumas palavras em voz baixa assim que se viram. Enquanto isso, Susan foi direto para Harry com um sorriso e o puxou para um rápido abraço. Suas vestes tinham um leve cheiro de canela. Você está linda, disse Harry com um sorriso provocador. Susan corou e riu enquanto dava um passo para trás. Você está bonito como sempre, respondeu ela, alisando a gola da camisa dele. Antes que Harry pudesse responder, mais convidados começaram a chegar pela rede de Flu. Os Zabini foram os próximos. Elizabeth à frente, é claro, com Blaise seguindo a uma pequena distância, como se estivesse se preparando para o impacto. Ela beijou Harry nas duas bochechas, perto demais, com um olhar divertido. Querida, espero que você tenha guardado um lugar para mim. Harry deu uma risadinha. Claro, senhora Zabini. A senhora é uma convidada de honra. Elizabeth estreitou os olhos. Quantas vezes eu já te disse para usar meu nome? Perdi a conta, disse Harry com naturalidade. Mas gosto bastante de te provocar. Ela estalou a língua baixinho, divertida. Você vai se arrepender disso quando eu me sentar ao seu lado a noite toda. Harry lançou-lhe um olhar. Contanto que você não me arraste para outro debate sobre regulamentação de varinhas e feitiços de espartilho. Sem promessas, respondeu ela, passando rapidamente pelo corredor. Blaise concordou com um aceno de cabeça e um discreto boa noite, parecendo ligeiramente horrorizado com o fato de sua mãe já estar se sentindo em casa. Em seguida vieram os Greengrasses. Cyrus com um elegante robe azul marinho, Helena num tom bronze sofisticado. Daphne e Astoria vinham logo atrás, ambas impecavelmente vestidas, porém discretas. Daphne usava preto com delicados fios verdes, e Astoria optou por um azul suave. Ciro, Helena, sejam bem-vindos.
Espero que a viagem não tenha sido muito monótona. Foi ótimo, disse Cyrus enquanto apertava a mão de Harry. Astoria insistiu que usássemos a rede de Flu em vez da chave de portal. Helena olhou Harry de cima a baixo. Você está mais encorpado, querido. Harry beijou levemente a mão de Helena com um sorriso. E você fica mais radiante a cada vez que nos encontramos. Devíamos engarrafar isso e vender. Daria para financiar metade de Hogwarts. É natural, querida, disse Helena rindo. Acredite, eu tentei engarrafar isso. Harry deu um suspiro exagerado e balançou a cabeça. Trágico. Pense no mercado. Isso provocou uma risadinha de Cyrus e um leve sorriso de Daphne. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, Astoria se atirou em Harry com um sorriso debochado. A primeira dança é minha, declarou ela, envolvendo os braços em volta do pescoço dele antes mesmo que ele tivesse se endireitado completamente. Harry a amparou sem que ela tropeçasse, dando-lhe um tapinha nas costas. Você nem está fingindo que vai esperar a música, está? Já reivindiquei isso há semanas. Não tente se esquivar agora. Claro que não, disse Harry. Só mantenha seus saltos longe dos meus dedos. Astoria sorriu radiante, depois deu um passo para trás quando mais convidados chegaram pela rede de Flu. O salão estava se enchendo rapidamente, roupões de todas as cores, risos e conversas animadas ecoando entre guirlandas e à luz de velas. Os Davies vieram em seguida. Jonathan com seu sorriso de sempre, e Marianne logo atrás, já conversando com Augusta. Tracy veio logo depois, elegante em um vestido roxo escuro. Ela deu uma olhada em Harry de cima a baixo e sorriu de canto. Você se limpa muito bem, disse ela. Harry apontou para o vestido dela. Combinando com sua atitude esta noite, hein? Cuidado, ou vou pedir a segunda dança também. Ele ergueu as duas mãos. Uma viúva negra por noite é o meu limite. Isso provocou um resmungo de Daphne, que caminhou até Tracy e murmurou algo que fez Tracy sorrir ainda mais. As duas se misturaram à multidão, de cabeças próximas, já de olho na próxima conversa que valeria a pena interromper. Os próximos convidados chegaram rapidamente. A rede de Flu brilhava em verde enquanto nomes e rostos surgiam. Cho-Chan, Padma Patil, Pervati Patil e Lavender Brown entraram com seus pais, todas em elegantes sedas de inverno que as protegiam do frio. Suas risadas abafadas pela avalanche de apresentações ao redor. Cho acenou para Harry. Padma deu um rápido abraço. Os demais chegaram em seguida. Em seguida, os Abobots apareceram. Eleanor com o cabelo num elegante coque, a mão de Thomas levemente em suas costas. Hannah veio logo atrás, Harry, disse ela com as bochechas coradas num sorriso. Feliz Natal! Igualmente para vocês, disse Harry, acenando com a cabeça para os pais dela. Que bom que vocês vieram. Eleanor sorriu e tirou um pouco de foligem da manga. Não tinha como errar. E trouxe algo para Petúnia, da padaria. Petúnia os cumprimentou, agradecendo pelo presente. Atrás deles, a rede de Flu brilhou novamente. Xenofilho Lovegold saiu com Luna flutuando logo atrás dele, como se tivesse caminhado pelo ar em vez das chamas. Xenofilho lançou um olhar amplo ao redor da sala e acenou para Harry. Ah, Harry, tão glorioso como sempre. Bom trabalho. Harry deu uma risadinha rápida. Saúde, Xenofilho. Sente-se antes que alguém ocupe seu lugar. Luna passou pelo pai sem hesitar e abraçou Harry. Você cheira a chocolate, disse ela. Provavelmente os croissants, respondeu Harry. Eles estão por toda parte hoje em dia. Luna sentiu levemente como se aquilo fizesse todo sentido, e puxou o pai em direção à mesa de bebida sem dizer mais nada. O clã Weasley chegou pela rede de Flu em um fluxo contínuo. Arthur primeiro, seguido por Molly com uma bandeja de pacotes embrulhados flutuando atrás dela, e o resto foi chegando em diferentes estágios de preparação. Os gêmeos já estavam fazendo piadas antes mesmo de tirarem a foligem. Percy assentiu rigidamente e flutuou em direção às bebidas. Gina sorriu radiante e abraçou Harry imediatamente. Rony entrou por último, meio passo atrás, os ombros ligeiramente curvados como se preferisse estar em qualquer outro lugar. A professora McGonagall veio em seguida, seu chale xadrez impecável como sempre, os olhos penetrantes percorrendo o espaço com uma discreta aprovação. Sprout entrou logo depois dela, rindo com Flitwick sobre alguma demonstração de feitiço que aparentemente havia dado errado com um aluno no início da semana. Snap acenou com a cabeça uma vez e entrou. Tonks chegou logo depois dos professores, vestida com um robe cor de ameixa que destoava do seu cabelo, atualmente azul brilhante, mas que de alguma forma combinava. Seus pais a seguiam de perto. Eles cumprimentaram Augusta e trocaram gentilezas com os demais antes de se acomodarem perto da mesa de bebidas. Draco Malfoy e Theodore Nott entraram juntos, sem nenhum dos pais. Pareciam despreocupados com a ausência de acompanhantes familiares. O salão estava cheio, a luz tremeluzindo em pingentes de gelo encantados pendurados no teto, e uma música baixa, porém constante. Vinha de um quarteto de violinos mágicos perto da parede oposta. O cheiro de carne assada se intensificara, aquecendo o ambiente com algo rico e familiar. Pratos tilintavam, conversas se sobrepunham. O ritmo constante de uma casa acostumada a celebrações. Era tanto política quanto celebração. Alguns trocavam cartões de visita, outros sondavam o terreno para possíveis parcerias. O Natal Potter havia se tornado um ponto de encontro para conexões e todos sabiam disso. Harry naturalmente atraiu muitos olhares. O caldeirão verde longo havia dominado o mercado de poções do continente apenas no último ano, empurrando até mesmo marcas mais antigas para a beira da falência. Os chocolates delícia do dragão não ficavam muito atrás. Seu último lote sazonal esgotou em menos de uma semana. Some a isso o fundo de bolsas Potter para invenções estudantis, e de repente todo jovem inventor com uma varinha e um mínimo de inteligência queria uma audiência com ele. A essa altura, já havia se tornado uma espécie de tradição do Natal de Potter, com os alunos apresentando invenções mágicas em busca de investimento. 2 anos atrás, no primeiro evento, era muito mais informal, com a participação principalmente de seus amigos de Hogwarts.
Este ano, as comportas estavam abertas. Meia dúzia de jovens bruxas e bruxos já cobiçavam a mesa de apresentação perto do fundo, uma plataforma baixa preparada ao lado dos refrescos. Sem anúncios oficiais, sem inscrições, apenas a tradição. Todos sabiam que deviam esperar até o jantar terminar e então trazer seus melhores trajes. Harry avistou Dennis Creevey pairando perto da mesa, segurando uma caixa de madeira como se fosse explodir. Ao lado dele, uma aluna do terceiro ano de Belch Batons cochichava furiosamente com o irmão mais velho em francês, segurando o que parecia ser uma escova de cabelo levitando. Outro rapaz de Durstram já mexia em um par de botas encantadas, os saltos batendo estranhamente no chão como se estivessem loucos para dançar. Havia muitos estrangeiros. China, Índia, África, América do Sul, todos aqui com protótipos guardados em caixas mágicas ou flutuando ao lado delas. De olho em qualquer pessoa com potencial de financiamento, fosse de Harry ou de qualquer outra pessoa na multidão. Na hora certa, Dobby apareceu à frente de um grupo de elfos domésticos, todos vestidos com elegantes chales festivos, alguns até com cachecóis combinando. Eles marcharam como uma guilda organizada, o que, aliás, eram de fato agora. Dobby sorriu radiante ao avistar Harry e foi direto para a mesa à sua esquerda. Harry Potter, senhor, estamos chegando exatamente como previsto, disse ele, orgulhoso. Até o Grinch trouxe pudim das cozinhas. Harry acenou com a cabeça, apertando a mão dele. Que bom te ver, Dobby. Sente-se. Dobby guinchou, visivelmente satisfeito, e começou a organizar os outros elfos à mesa. Os goblins chegaram em seguida. Grimbletack liderava a delegação, seguido por 2 investidores seniores, um dos quais Harry reconheceu da última auditoria em Gringotts. Eles nem sequer piscaram diante da tempestade de barulho, comida e flocos de neve encantados que ainda caíam do teto. Lord Potter, disse Grimbletack com uma leve inclinação de cabeça. Seu evento está crescendo. Harry apontou para a mesa à sua direita. Seu lugar está reservado. As bebidas já devem estar circulando. Fale com Book se não estiverem à altura. O Goblin grunhiu algo que talvez fosse aprovação e saiu pisando duro com seu grupo. Vários outros o seguiram. A última chegada notável ocorreu justamente quando a terceira rodada de bebidas foi servida. Um leve brilho percorreu a extremidade oposta do salão do jardim, como se alguém tivesse empurrado as proteções suavemente. Ferenz entrou primeiro, seguido por uma dúzia de centauros, vestidos com simplicidade, mas caminhando como se fossem donos daquela terra. O que em algumas partes provavelmente ainda eram. Alguns convidados piscaram quando os centauros entraram, mas a maioria nem sequer se mexeu. Afinal, este era o Natal dos Potter. A essa altura, as pessoas já estavam acostumadas com a presença deles. Boa noite, disse Harry, dando um passo à frente para cumprimentá-los. Ferenz inclinou a cabeça enquanto Harry apertava sua mão. Os outros centauros se espalharam pela borda do salão, mantendo-se em sua maioria isolados, mas sem fazer qualquer movimento para se esconder. Eu esperava que você conseguisse, disse Harry. Ainda sem sorte com o povo do mar? Firenze deu de ombros levemente. Eles recusaram. Disseram que não queriam sair do lago. Ele considerou convidar o povo do mar este ano. Planejou como eles se acomodariam, onde colocar os tanques, até mesmo como aquecer a água na medida certa. Mas eles deixaram claro que não estavam interessados em se misturar com os habitantes da superfície. Harry não insistiu. Não fazia sentido forçar a diplomacia com uma multidão que não a queria. A essa altura, o salão do jardim estava em pleno andamento. Risadas ecoavam de todos os cantos, taças de champanhe flutuavam livremente e os elfos mantinham as bandejas de comida em movimento com a precisão de um relógio. Os centauros haviam se acomodado nas extremidades, em sua maioria silenciosos, observando. Harry, observando o caos se desenrolar meio distraído, colocou outro biscoito no prato e caminhou em direção à mesa de bebidas. Petúnia já estava lá, tomando um gole casual do que parecia ser gemada. De algum lugar perto da mesa principal, Luna disse, o Sr. Creevey está vibrando. Harry lançou um olhar de soslaio. Dennis estava de fato saltitando levemente sobre os calcanhares, ainda segurando firmemente a caixa de madeira. Parecia que ia desmaiar ou decolar para o espaço. A mesa de apresentação encheu-se mais rápido do que o esperado. A participação deste ano havia superado a dos 2 últimos, claramente. Não eram apenas alunos de Hogwarts agora. Muitos vieram de Belch Batons, Durstram, Maltocoro e até mesmo alguns de instituições privadas menores por toda a Europa. A qualidade também havia melhorado. Harry percebeu isso apenas pela maneira como manuseavam seus equipamentos. Capítulo 428. O primeiro a apresentar sua invenção foi Dennis, que praticamente disparou para a frente. Ele colocou a caixa no chão, deu uma batidinha nela, e ela se abriu com um suave chiado, revelando uma pena. Mas não uma pena qualquer. Dennis pigarreou. É um recall kill, disse ele, falando um pouco mais alto do que pretendia por causa do nervosismo. Principalmente para estudantes. Ele registra todas as palavras ditas em sala de aula e permite que você as organize posteriormente por tópico. A pena deu um pequeno espasmo, rabiscou algo sozinha e depois flutuou no ar, aguardando instruções. Um convidado vindo de algum lugar perto do fundo, um homem de vestes risca de giz e com uma voz que sugeria que gostava de fazer suas próprias perguntas, gritou. O que é que este jornal faz que um repórter de citações rápidas comum não faz? Dennis não hesitou. As penas de citação rápida funcionam com intenção mágica. Ou você manda que elas escrevam tudo, ou deixa que elas improvisem. O que é ótimo se você gosta de ler bobagens rebuscadas ou de ouvir gravações inteiras. Ele deu uma batidinha leve na pena. A pena de recordação não faz isso.
Ela armazena as palavras faladas, tudo o que é dito na sala, sem escrever nada na hora. Depois, quando você estiver pronto, você toca nela de novo e ela anota tudo, organizado por falante, tópico e até tom se quiser. Isso provocou alguns murmúrios de curiosidade. Dennis prosseguiu claramente empolgado. Então, se você estiver em uma reunião, ou em uma aula, ou digamos, em um interrogatório, isso fica no seu bolso. Silencioso. Depois, você pode obter a transcrição exata. Sem barulho. Sem borrões de tinta constrangedores no meio do seu cliente reclamando do caldeirão amaldiçoado do sobrinho dele. Um dos senhores mais velhos perto da lareira deu uma risadinha baixa, útil para audiências do ministério. Dennis sorriu radiante. Exatamente, senhor. A pena flutuou um pouco mais alto, a tinta brilhando levemente na ponta. Harry observou as reações. A maioria dos alunos parecia curiosa, alguns adultos assentiam com a cabeça. Susan cutucou Harry de leve com o cotovelo. Aposto que Gringotts vai querer alguns. Harry assentiu levemente com a cabeça. Os duendes não esquecem, mas até eles detestam redigir atas. Dennis deu um passo para trás, um pouco corado, mas mantendo a compostura, e a próxima aluna se aproximou, uma garota de belos batons com uma fita azul clara no cabelo. Ela segurava uma escova que flutuava em uma das mãos, a qual dançava ao redor de sua cabeça enquanto começava a falar em inglês hesitante, com um forte sotaque. Isto é, o Ground Charm. Detecta nós e ajusta, o seu cabelo. Sem puxar. Também é bom para... Ela fez uma pausa, procurou a palavra certa e então disse, volume. A escova girou uma vez, depois atravessou a sala num instante e começou a arrumar a franja de Theodore Nott sem aviso prévio. Ele congelou com as mãos no ar. Mas que... disse a garota rapidamente, acenando com a varinha. O pincel parou no meio do movimento, pairando. Desculpe. Sensível. Harry observou Nott encarar a coisa como se ela tivesse insultado pessoalmente sua linhagem. Talvez seja melhor colocar uma coleira nela. A menina fez uma pequena reverência nervosa e a trouxe de volta para sua mão. Neville inclinou-se na direção de Harry. Útil, no entanto. Melhor do que os duelos por poções de cabelo. Harry deu de ombros. Eles ainda vão duelar. Agora a questão é quem usa o pincel primeiro. Mais apresentadores apareceram. Cada um com sua invenção, a maioria decente, algumas quase impressionantes. O rapaz de Durstram com as botas de sapateado acabou por criar um calçado que permitia movimentos silenciosos quando necessário, mas que também podia amplificar os passos. Durante as apresentações, um amuleto de dupla função nada mal, embora ainda precisasse de ajustes. Após cerca de 7 ou 8 rodadas, a mesa ficou mais vazia e a conversa recomeçou. A comida não parava de chegar, os pratos desapareciam e reapareciam sempre com algo novo por cima, e os elfos se moviam como um relógio. O ambiente estava aconchegante, iluminado pela lareira e pelas conversas em pelo menos 5 idiomas. Alguns alunos se reuniram perto do lugar de Harry, ao lado do salão principal, visivelmente nervosos. Um deles, um garoto magro da Índia, se aproximou, mexendo inquieto com um amuleto mecânico de pulso. Ele rastreia as runas que você aprendeu e as projeta acima da sua varinha quando necessário. Tipo, uma cola. Um duende ergueu uma sobrancelha. Quantos cabem aí dentro? 54. Acende automaticamente as últimas 10 lâmpadas que você usou. Mas você pode ajustar isso. Mostre-me, disse o duende. O garoto bateu no pulso. Runas brilharam acima de sua varinha, uma suave lista dourada girando lentamente. Alguns na sala murmuraram novamente, desta vez mais alto. Uma batida seca quebrou o silêncio, seguida por uma onda de murmúrios de aprovação. Nada mal, disse o duende. Deixa um cartão. Talvez eu financie o próximo modelo. O menino assentiu tão rapidamente que quase deixou cair a varinha, e saiu correndo para fazer exatamente isso. Mais estudantes seguiram o exemplo, a maioria com amuletos práticos, ferramentas de estudo, lembretes de feitiços, encantamentos para viagens mais seguras ou temporizadores de poções. Uma garota de Maotokoro havia criado um amuleto de proteção em camadas que usava sinais de cor em vez de alarmes. Ele piscava em vermelho se alguém entrasse em uma sala protegida sem a intenção de usar a chave, em amarelo se alguém tentasse vigilância passiva e assim por diante. Elisabetta Zabini murmurou para ninguém em particular. Por que não tínhamos isso quando eu estava na escola? Harry respondeu com leveza, porque aí vocês não teriam passado metade do tempo tentando enfeitiçar as portas uns dos outros. Ela riu, claramente se divertindo, e brindou despreocupadamente com ele. Progresso. Um brinde a isso. À medida que os últimos inventores esperançosos se retiravam, a sala voltou a mergulhar na festa. Alguém havia transformado os violinos em uma animada réu, e alguns casais começaram a dançar perto da longa mesa. Os goblins permaneceram sentados, desinteressados na música. Ferenzi acenou com a cabeça quando uma criança de uma das famílias visitantes se aproximou e lhe ofereceu um biscoito de gengibre, que ele aceitou com um leve sorriso. Perto da lareira, Xenofelius contava a 3 magos franceses sobre um mago das trevas que surgiria em 5 anos no coração do continente. Harry atravessou o corredor, acenando com a cabeça para os convidados enquanto passava, até que se encontrou ao lado de Daphne e Astoria. Esta última estava com os braços cruzados, batendo o pé. Hora de dançar, disse ela. Harry pegou a mão de Astoria e a conduziu para a pista de dança enquanto a música começava. Ela parecia satisfeita consigo mesma, claramente aproveitando os holofotes. Dançaram uma volta perfeita, com um sorriso presunçoso direcionado a Daphne antes de desaparecer de volta na multidão. Daphne entrou sem dizer uma palavra com a mão já estendida. Não posso deixar que ela tenha todo o espetáculo, disse. Subiram os degraus com facilidade. Então ela tocou no ombro dele e desapareceu antes que alguém pudesse interromper. Tracy seguiu, largando a bebida. Tive que empurrar a Hermione para o lado, disse ela com um sorriso irônico. Depois disso não falou mais nada, concentrada no ritmo.
Algumas voltas, um olhar de advertência quando ele deu um passo em falso e ela partiu. Hermione entrou em seguida. Vejo que você está mantendo a paz. Estou tentando, disse Harry. Susan tomou seu lugar com um sorriso. 10 minutos parecem mais longos quando você está esperando. Desculpe incomodá-lo. Ela dançou perto dele, cantarolando baixinho, e depois saiu apertando levemente sua mão. Hannah estava radiante e cheia de energia. A parte de cima. Me sinto especial. Você deveria. Ela riu durante toda a dança e lhe deu um rápido abraço no final. Luna flutuou até o chão, mal tocando. Ora, disse ele. Seus passos eram estranhos, mas suficientemente graciosos. Ginny chegou com tudo. Não diga que se esqueceu de mim. Não. Ela era rápida, perspicaz, sumiu num instante. Pansy não esperou. Minha vez. Parkinson. Oleiro. Eles dançaram em silêncio suave e preciso. Ela se inclinou para frente. Deveria ter começado comigo. É um bom argumento. Ela saiu sem dizer mais nada. Selena Rosier cruzou o olhar com o dele assim que ele desceu do palco. Você não ia me ignorar, ia? Harry esboçou um meio sorriso e estendeu a mão. Claro que não. Ela se juntou a ele. Seria um escândalo se você sentisse minha falta. Nem pensar, disse ele, enquanto pegava na mão dela. Petúnia juntou-se a ela em seguida. As crianças já terminaram? Por agora, disse ele, oferecendo o braço. Eles dançaram de forma simples, elegante e tranquila. Elizabeth entrou logo em seguida. Você não teve pressa. Se eu me apressasse, perderia o sorriso irônico. Você perdeu mesmo, respondeu ela, já com um meio sorriso. Ano que vem eu vou primeiro. Você terá que derrotar Astoria. Eu vou. Ela manteve a postura suave, sem rodopiar, apenas passos curtos e um leve sorriso irônico. No final, inclinou-se como se fosse beijar sua bochecha. Com a dança encerrada, Harry circulou um pouco mais pelo salão, trocando palavras rápidas com aqueles que ainda estavam perto das bebidas ou se dirigindo para a sobremesa. Alguns convidados tentaram abordá-lo sobre propostas de financiamento, mas ele foi breve, sorriu, acenou com a cabeça e disse educadamente: envie-me uma proposta. Antes de se retirar, então as luzes do corredor diminuíram de intensidade. Um zumbido baixo percorreu os lustres do teto, seguido por uma súbita rajada de ar quente, como se algo tivesse rasgado o céu lá fora. O teto encantado se moveu, revelando um céu noturno iluminado por um borrão dourado. Um rastro familiar cruzou o ar, deixando um rastro de faíscas. Suspiros ecoaram pela sala quando um enorme dragão de escamas cor de chocolate sobrevoou o jardim, com runas brilhantes ao longo de suas asas. Ele se arqueou no alto, girando no ar. Uma segunda forma irrompeu da nuvem de fumaça, um enxame de abelhas conjuradas, cada uma brilhando levemente em dourado, movendo-se em formação cerrada. O dragão girou para trás. Elas o atravessaram em disparada, colidiram no ar e algumas giraram para baixo. A multidão riu, alguém aplaudiu. As abelhas se reagruparam, zumbiram mais alto e atacaram o dragão novamente. Então aconteceu. O dragão mergulhou. As abelhas o seguiram. As duas forças colidiram no ar e, em vez de caos, explodiram literalmente em cores e doces. Pedaços de chocolate e açúcar mascavo caíram como chuva, brilhando ao cair. Os pedaços espalhados se contorceram no ar, se unindo, girando rapidamente. Fitas de cacau derretido e mel serpenteavam pelo ar, entrelaçando-se firmemente. Com uma última faísca, tudo desabou no centro da sala com um baque surdo. Exibido com elegância na mesa principal do buffet, estava um bolo, 3 camadas, regado com mel envolto em açúcar dourado, um dragão de chocolate enrolado na camada inferior e abelhas congeladas em pleno voo acima. Thomas Abbott levantou-se de seu assento perto da frente, sacudindo um pouco de açúcar de suas vestes. Então, esse será o lançamento. Alguns convidados deram risadinhas. Outros se voltaram para a mesa, claramente intrigados. A doceria Abbott Confectionery, continuou Thomas com as mãos agora atrás das costas, em parceria com a Dragon Delights, orgulhosamente apresenta, Honeystrick. Alguém murmurou, nome brilhante, e começaram os aplausos. Thomas assentiu com a cabeça visivelmente satisfeito. Um pouco de crocância, um pouco de ardência, e nenhuma mordida desperdiçada. Você vai raspar o prato, eu prometo. Vários convidados já haviam começado a se dirigir ao buffet, pratos nas mãos. Elizabeth sentou-se novamente ao lado de Harry com um copo na mão. Revelação inteligente. Teatralidade e sabor. Muito moderno. Podemos chamar isso de talento para o marketing, disse Harry, observando um grupo de alunos mais jovens se reunir em volta do bolo, olhando para a cobertura de mel como se fosse um tesouro. Eu diria que está mais para o showmanship, respondeu ela, dando um gole em sua bebida. No fim, dá na mesma, disse ele, já se virando parcialmente. Com licença. Preciso verificar se a fila não está virando um tumulto. Ela esboçou um meio sorriso. Continue, senhor do banquete. O Natal terminou em clima positivo. Sem explosões inesperadas, sem convidados indesejados, e para a leve surpresa de Harry, Voldemort não tentará nada. Não que lhe restassem homens para algo engenhoso. Com Bellatrix desaparecida e seus supostos seguidores dispersos ou mortos, o homem estava reduzido a meros figurantes. Quando os últimos convidados atravessaram a rede de Flu, Harry e Petúnia ajudaram Augusta a agradecer aos elfos, em seguida se despediram. Um rápido toque na chave de portal e os dois estavam de volta à França antes mesmo que o fogo na lareira da mansão tivesse se apagado. Capítulo 429. O resto das férias de Natal passou mais rápido do que qualquer um percebeu. Entre pequenas viagens pela França, cafés da manhã tardios na casa dos Flamel e o carinho discreto de Petúnia pela varanda envidraçada, tudo permaneceu estranhamente tranquilo. Ela permaneceu no sul depois que Harry partiu, com as proteções ainda ativadas pelo próprio Nicolau. A segurança não era uma preocupação. Quando Harry e seus amigos chegaram, o castelo ainda estava meio coberto de neve.
Estalactites pendiam das torres, e o salão principal estava aquecido pelo murmúrio das conversas e pelo brilho das lareiras encantadas. Os alunos entraram arrastando os pés com suas malas, alguns ainda meio adormecidos. Os funcionários exibiram seus sorrisos, resmungos e olhares severos de sempre para as infrações do código de vestimenta. As aulas recomeçaram 2 dias depois. Snap já estava distribuindo redações em duplas quando a maioria dos alunos se lembrou que dia era. O clube de duelos reabriu na semana seguinte. A sala fervilhava como sempre. Manequins se movendo pelo chão, alunos testando seus reflexos, outros comparando o tempo de recarga de suas magias como se fosse um esporte. O sistema de livros encantados ainda funcionava perfeitamente, as estatísticas atualizadas e os rastreadores de magias rodando sem problemas. Alguns alunos do 3º ano tentaram desafiar a sessão de alto nível e foram repelidos imediatamente pelo feitiço de bloqueio. Harry estava de pé ao lado de Tracey e Susan, folheando um novo lote de dados em sua cópia administrativa do livro. Susan olhava por cima do ombro dele, mordiscando uma torta de pera. Agora você colocou o Neville entre os 5 primeiros? Perguntou ela. Ele tem praticado, respondeu Harry. Não dá para discutir. Eu vi derrotar uma aranha-escudo semana passada com um feitiço de banimento e um esfregão. Tracey ergueu os olhos do livro que estava lendo. Um esfregão? Ele só percebeu que eram utensílios de limpeza encantados na metade do processo. Simplesmente deixou rolar. Tracey sorriu. Típico do Neville. Enquanto isso, Luna estava num canto praticando magia do vento, lançando pássaros de pergaminho em qualquer um que passasse. Blaise esbarrou em um deles e nem sequer piscou. Você sabe que isso conta como assédio, né? Luna deu de ombros. Eles são amigáveis. Em outro lugar, Daphne estava treinando magia individual com Hermione, em um círculo que começava a atrair uma pequena multidão. Ambas se saíam bem, Hermione com feitiços precisos e certeiros, Daphne com feitiços de movimento que a mantinham em constante movimento. Pansy estava por perto, de braços cruzados, comentando como se fosse uma partida de quadribol. Ela vai usar o feitiço de desarmamento, disse Pansy. Ela sempre faz isso, respondeu Astoria, sentando-se ao lado dela. Ela deveria tentar a amarração no espelho, disse Pansy. Aposto que Granger não praticou direito. Como se fosse combinado, Daphne girou, acenou com a varinha e o feitiço de Hermione ricocheteou direto em seu próprio ombro. Daphne arqueou uma sobrancelha. Pansy deu um sorriso irônico. Eu te disse. Conforme a sala começava a esvaziar, com os alunos guardando seus pertences ou saindo para a habitual conversa pós-duelo, Harry acenou com a varinha uma vez para fazer desaparecer uma marca de queimadura no boneco mais próximo. Ele só ergueu os olhos ao ouvir um farfalhar atrás dele. Susan ainda estava lá, varinha em punho, recolhendo equipamentos espalhados e recolocando os bonecos em seus lugares. Você não precisa ficar, disse Harry, tocando outro marcador único para reiniciar. Eu vou trancar tudo. Susan deu uma risadinha. E deixar você limpar tudo sozinha? Nem pensar. Ela se ajoelhou ao lado de um dos tatames de treino e começou a arrumar as bordas, mas havia um leve rubor em suas bochechas. Provavelmente por causa do treino de mais cedo, embora seu cabelo estivesse um pouco grudado na testa, os olhos um pouco arregalados demais, um pouco inquietos demais. Harry ergueu uma sobrancelha. Você é quem está sempre falando sobre sono. A Tracey tem um gráfico inteiro sobre isso em algum lugar. Susan não levantou o olhar, mas sua resposta foi leve. Sobreviverei a perder algumas horas se isso significar que o quarto não estará um desastre amanhã. Harry olhou para ela com uma sobrancelha arqueada. Ainda vou acordar vocês amanhã de manhã, sabiam? Susan revirou os olhos exageradamente. Está tudo bem. Quero te ajudar. Vou te dar um pouco de paz, murmurou Nigel com um tom malicioso. Por enquanto. Só depois de perceber o tom travesso na voz de Nigel, Harry se deu conta do que estava acontecendo. Susan não precisava mesmo ter ficado. Nem para limpar, nem para varrer mais um pouco. Ela poderia ter ido embora há muito tempo. Mas não foi. E ele não tinha dito nada porque francamente não se importava. Ela ainda estava perto dos tatames, empilhando os pads de treino, com um leve rubor nas bochechas. Um rubor que não vinha mais de sparring. Ela estava concentrada em uma faixa particularmente teimosa, sem olhar para ele. Harry não disse nada a princípio, apenas atravessou a sala e colocou o dispositivo no lugar com um toque de sua varinha. Susan deu um pequeno sobressalto e depois soltou uma risadinha. Eu tinha me esquecido que sabia fazer isso. Harry ergueu uma sobrancelha. Você se esqueceu de como se faz magia? Ela lançou-lhe um olhar de soslaio, com o cabelo ligeiramente grudado na bochecha. Não me ocorreu. Com um movimento rápido da varinha, ele colocou o último tapete de treinamento no lugar. Você geralmente não é quem fica responsável pela limpeza, Bones. Algo te incomoda? Susan se levantou, sacudindo a saia. Talvez eu só quisesse o quarto só para mim por um tempo. Harry olhou em volta. Tapetes vazios, apliques de parede meio apagados, um zumbido fraco das proteções sendo reativadas. Bem, você me tem no lugar de mim. Não é exatamente uma piora, disse ela, parecendo um pouco constrangida por ter falado em voz alta. Disfarçou mexendo em um dos colchonetes. Além disso, se eu te deixasse aqui sozinha, quem garantiria que você não se sobrecarregasse? Harry deu um sorriso irônico. Você acha que eu preciso de supervisão? Susan lançou-lhe um olhar seco. Você já acabou na ala hospitalar algumas vezes, seja por passar muitas noites em claro ou por tentar absorver mais magia do que sua cabeça consegue processar. Não tenho certeza se você sabe o que significa descansar. Ele deu de ombros. Descanso é relativo. Além disso, não é como se eu fizesse isso por diversão. Ela deu um passo à frente, com a mão na cintura. Não? Então por que você faz isso? Ele inclinou a cabeça. Porque funciona. Susan não respondeu imediatamente. Seu olhar permaneceu fixo nele, mais penetrante que o habitual. Você sempre soube o que fazer, mesmo no primeiro ano. Harry não se abalou com a mudança de tom. Foi muita tentativa e erro, na verdade.
Por sorte, a maioria funcionou. Você me pegou, disse ela baixinho. Quando eu caí da vassoura. Primeira aula de voo. Eu me lembro, disse ele. Você quase me atropelou. Susan riu, dando um tapa no braço dele. Não, eu não pesava nada no primeiro ano. Harry sorriu. Não, eu me lembro. Senti dores a noite toda. Ela ergueu uma sobrancelha. De me pegar? De ser achatado, disse ele. Você caiu como um tijolo. Susan bufou, fingindo estar ofendida, mas o canto de sua boca se contraiu. Você tem sorte de eu não ter te nocauteado. Quase sofri uma concussão, disse ele. Não consegui ouvir direito durante metade da aula depois disso. Você está exagerando. Harry encostou-se na borda de um boneco de treino. Sério? Você gritou na descida. Ela o encarou. Eu tinha 10 anos. Ainda está alto. Susan revirou os olhos, mas agora estava sorrindo. Você podia ter me deixado cair no chão, sabia? Todo mundo recuou. Bem, disse Harry, ajustando casualmente um dos manequins próximos com o movimento da varinha. Não me pareceu certo. Achei que ganharia alguns pontos para a minha casa. Susan soltou uma risadinha. Você fez, e muito mais do que isso. Harry inclinou a cabeça. Ah? Pensei que fossem apenas pontos para casa. Ela o encarou. Você me pegou, Potter. Não é o tipo de coisa que se esquece. Ele deu um sorriso irônico, tirando a poeira de um dos colchonetes. Claramente. Você guardou essa lembrança da queda por anos? Susan deu de ombros, mas havia um lampejo de algo por trás de seu sorriso. Talvez isso tenha ficado comigo, sim. Podia ter me dito, disse ele, observando como ela ainda permanecia perto da área de treinamento, mesmo que tudo já estivesse resolvido. Achei que isso subiria à sua cabeça, disse ela, aproximando-se e cruzando os braços levemente. Não queria alimentar seu ego. Harry deu de ombros. Tarde demais. Agora sou o imperador e, segundo a história, tenho um harém. Susan lançou-lhe um olhar penetrante, com um leve estremecimento no canto da boca. Oh, então Vossa Majestade se digna a dançar com camponeses? Ele deu um sorriso irônico. Depende. Os camponeses vão trazer lanches? Ela revirou os olhos, mas agora estava sorrindo de verdade. Você é a pior. Eu sou o melhor. Pergunte a qualquer um. Prefiro não me envolver nesse debate, disse ela, dando um passo à frente. Harry se aproximou dela, tocou sua mão e não a afastou. Você está bem? Susan ergueu os olhos, que se voltaram primeiro para a mão dele e depois para o seu rosto. Sim, ela também não se mudou. Capítulo 430. Você está fazendo aquilo de novo, disse Harry. Fica olhando como se tivesse algo a dizer, mas não tem. Susan deu um pequeno resmungo. Talvez eu faça. Bem, disse Harry, é melhor dizer isso antes que alguém entre. Daphne tem reflexos de gato e um timing pior ainda. Ela se mexeu um pouco, com a mão ainda sob a dele. Eu gosto de você há algum tempo. Harry ergueu uma sobrancelha. Desde quando? Susan soltou um suspiro suave pelo nariz. Provavelmente desde o primeiro ano. Talvez desde o segundo. Não me lembro exatamente. Harry não soltou. E este é o momento que você escolheu? Bem, eu não sou de fazer grandes gestos, disse ela. Além disso, imaginei que se esperasse mais, outra pessoa iria te reivindicar. Harry inclinou a cabeça. Que ousadia sua presumir que sou eu quem está sendo reivindicado. Susan deu de ombros, o rubor retornando levemente. Você sempre deixa as pessoas pensarem que estão no controle. Esse é metade do seu charme. Agora sou charmoso? Cala a boca, ela murmurou, mas seu sorriso dizia o contrário. Harry suspirou e balançou a cabeça levemente, com os dedos ainda entrelaçados aos dela. Você sabe que isso não é uma corrida. Eu me importo com todos vocês. Não quero perder nenhum de vocês. Eu sei que sou egoísta, mas... Susan apertou levemente a mão dele, interrompendo-o antes que ele pudesse se perder em divagações. Nós sabemos. Honestamente, todos nós sabemos. A intromissão de Astoria acabou sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Sem ela, nenhum de nós saberia como lidar com você. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Você se importa conosco. Bem, nós também nos importamos uns com os outros. Nenhum de nós quer magoar os outros. Susan prosseguiu, agora um pouco mais firme. Então, 2 caminhos à frente. Ou atrapalhamos um ao outro e arruinamos o que temos, ou não. Harry ergueu uma sobrancelha. Era esse o plano todo então? Não, disse ela divertida. É só o começo. Olha, não somos idiotas. Sabemos o que é isso. As pessoas percebem. Daphne percebe. Você acha que Astoria e Tracy não percebem? Ela inclinou a cabeça. Não é nenhum segredo. Não disse que era, disse Harry, esfregando o polegar na lateral da mão dela. Só não achei que fosse necessário convocar uma reunião do conselho. Susan soltou uma risada abafada. Não adianta. Mas ignorar também não vai ajudar. Já estamos nessa confusão. Melhor não piorar as coisas. Harry refletiu sobre isso. Então, o que você está dizendo? Estou dizendo, se acontecer, aconteceu. Mas não vamos fingir que é uma guerra. Ela soltou um suspiro. Nada de facas. Nada de jogos. Nada de disputas territoriais. Harry sabia o que aquilo significava, é claro. Astoria era a mais nova, a mais atrevida, a que tinha mais probabilidade de roubar um biscoito antes do jantar e alegar que estava testando veneno. Mas ela não era boba. Longe disso. Ela lia as pessoas como uma espiã experiente desde os 5 anos. Provavelmente precisava, dada a sua condição e o modo como os adultos a tratavam com delicadeza. Daphne e seus pais, tudo mentiras educadas e sorrisos forçados. Astoria aprendeu cedo a enxergar além disso. Então, quando ela soltou a piada sobre o harém do Imperador Potter, não era só uma brincadeira. Era uma jogada de mestre. Ela percebeu a tensão. Notou como várias garotas do grupo ficavam perto de Harry por tempo demais, como alguns sorrisos duravam meio segundo a mais. Ela não as confrontou diretamente.
Simplesmente reformulou toda a situação com um sorriso irônico e chamou aquilo de harém. Mais fácil rir do que discutir. E eles riram muito. E naquela noite, depois da piada de Astoria sobre o harém ter feito todas rirem, algo estranho aconteceu. Não naquele momento, é claro. Elas estavam ocupadas demais alfinetando Harry, classificando qual delas teria mais chances de conquistá-lo se houvesse algum tipo de competição secreta. Começou como uma brincadeira. Tracy declarou que reivindicaria a coroa simplesmente por ter o melhor senso de moda. Hermione a chamou de iludida. E Daphne apenas tomava um gole de sua bebida como se estivesse entediada com todas elas. Mas quando foram dormir, espalhados por diferentes dormitórios, andares e salas comuns, a piada já não parecia mais uma piada. Não de uma forma triste ou trágica, mas como uma pedrinha que caiu em suas cabeças e se recusou a sair. Todos eles pensaram nisso. O que aconteceria se um deles realmente se envolvesse seriamente com Harry? E se fosse outra pessoa? Como os outros reagiriam? Será que conseguiriam fingir que não doeria? Então, o outro lado da moeda começou a surgir. E se nenhum deles fizesse isso? E se alguém de fora do grupo aparecesse, sem a menor ideia do que estava acontecendo e rindo sem parar, sem entender nada de como Harry funcionava? Pior ainda, e se Harry se cansasse de todo aquele circo e os abandonasse de vez? Nenhum deles disse nada disso em voz alta. Mas todos pensavam a mesma coisa, cada um à sua maneira. Não era uma flor de clareza, mas como uma erva daninha, persistente e teimosa, crescendo sem que ninguém a pedisse. Em algum momento da semana seguinte, deixou de ser uma competição que fingiam ignorar. Transformou-se em um acordo silencioso. Ninguém sabotaria os outros. Ninguém agiria como se tivesse direitos exclusivos sobre Harry. Não porque fossem santos. Simplesmente porque perder Harry e uns aos outros não valia a pena. O que aconteceu, aconteceu. Mas eles não iam se esfaquear por causa disso. Não que Harry tivesse notado alguma mudança. Pelo menos não a princípio. Ele estava muito ocupado administrando o clube de duelos, ajustando planos de aula, respondendo a corujas vindas de metade do mundo bruxo e trocando discretamente cartas codificadas com Gringotts sobre pedidos de suprimentos que definitivamente não deveriam ser rastreados pelo ministério. Só agora, ao ouvir Susan, Harry percebeu que todos chegaram a algum tipo de acordo pelas suas costas. Provavelmente não foi formal. Provavelmente nem aconteceu tudo de uma vez. Mas aconteceu. Isso era certo. Susan ainda o olhava com a mão entrelaçada na dele. Ele deu de ombros levemente. Bem, facilita as coisas, não é? Susan soltou uma risadinha curta. Depende. Você ainda é o centro das atenções. Ele deu uma risadinha. Que se dane o autocontrole. Acho que vou declarar minha divindade agora mesmo. Susan riu, ajeitando a franja com uma das mãos. Mas uma segunda voz interrompeu. Cuidado com essas palavras, Harry. O sorriso de Harry se desfez um pouco. Pensei que você tivesse ido embora, respondeu ele mentalmente. Eu estava, disse Nigel com um tom leve, mas incisivo. Só tenha cuidado com essas palavras. Harry assentiu mentalmente com um pequeno aceno de cabeça e voltou sua atenção para Susan, que ainda estava a um passo de distância, observando com aquela expressão meio divertida, meio cautelosa, que ela tinha quando esperava que ele dissesse algo ridículo. Você está bem? Perguntou ela, arqueando as sobrancelhas. Sempre, disse ele. Embora aparentemente minha coroação divina tenha sido adiada. Susan revirou os olhos. Trágico. Eu me viro. Talvez tenha que me contentar com o imperador do clube de duelos. Você já é, disse Susan, roçando o braço dele enquanto se inclinava e lhe dava um beijo na bochecha. Podemos ir a Hogsmeade neste fim de semana? Só nós dois. Mesmo que seja só por meia hora? Harry deu um sorriso irônico, inclinando a cabeça. Um pouco atrevido, Bones. Devo trazer flores? Susan lançou-lhe um olhar. Traga sua varinha. Consideraremos isso suficientemente romântico. Ele deu um passo para trás e fez uma leve reverência. Seria uma honra, senhorita Bones. Susan fez uma pequena reverência em resposta com os lábios tremendo. Bem então, Imperador Potter. Desejo-lhe uma boa noite. Harry passou o braço em volta do dela antes que ela pudesse se afastar. Permita-me acompanhá-la até seus aposentos, minha senhora. Ela lançou-lhe um olhar de soslaio, divertida. E se eu recusar? Você não vai, disse ele, já a conduzindo em direção ao corredor. O castelo estava mais silencioso agora, a maioria dos alunos já tinha ido dormir ou fingia estudar nas salas comunais. Acho que a Daphne vai começar um sistema de rodízio se continuarmos assim, disse Susan depois de um momento. Harry bufou. Ela faria um gráfico, com código de cores. Tracy acrescentaria notas de rodapé. Luna trocaria os nomes por constelações, acrescentou Harry. Você seria de peixes. Ou não. Hidra. Susan deu-lhe uma cotovelada. Do que você seria? Provavelmente centauro. Porque eu carrego o peso de uma pequena nação nas minhas costas. Ela o encarou com um olhar frio. Isso ou porque você é convencido demais. Ambos, disse ele com naturalidade. Eles viraram a esquina, passando pela tapeçaria do mago sapateando em cima de um barril. Última parada, disse ele. Precisa de mais alguma coisa? Serviço de abertura de cama? Chocolate no travesseiro? Um chocolate sempre cai bem, disse ela, subindo um degrau. Você está oferecendo? Harry deu um tapinha no bolso do casaco. Não está à noite. Você terá que se contentar com uma acompanhante para lhe dar boa noite. Trágico, disse ela, chegando ao patamar. Olhou para ele novamente. Você também vai acompanhar as outras meninas de volta? Depende se eles pedirem com educação. Susan inclinou a cabeça. E se não fizermos isso? Ele deu de ombros. Provavelmente ainda faria. Me livra da papelada. Ela deu uma risadinha suave e se encostou na parede. Certo, então. Te vejo amanhã de manhã? Bem cedinho. Lago, às 6. Susan gemeu. Você é mesmo um tirano. Imperador, obrigado. Ela hesitou por um segundo, depois inclinou-se e beijou a bochecha dele novamente. Boa noite, Harry. Boa noite, Susan.
Harry observou a partir, uma parte dele já reescrevendo a rotina matinal para garantir que ela tivesse tempo para o chocolate quente primeiro. Ela desapareceu na esquina. Quando chegou ao quarto, antes que pudesse contar tudo em detalhes para Hannah, viu um chocolate em forma de coração cuidadosamente posicionado em seu travesseiro. Como? Murmurou ela meio para si mesma, girando o objeto na mão. Não houve resposta. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.